Sinceramente, Brau, eu acho que faltam criadores negros, sabe? Escritores, vivências negras. Eu fiquei com raiva dele agora. Do Brau? Fiquei. Ele tá provocando. Ele tá. Eu quero falar como é bom ser pai, dar conselho. Eu quero falar como é bom você demonstrar afeto em público. Agora, se você vai falar sobre a comunidade negra, a população branca acha que sabe tudo da gente. Não mete essa. O homem branco. Para de insistir. O centro do mundo. Durante muito tempo, eu neguei toda a minha cultura negra. Você negou sua cultura negra? Durante muito tempo. Como é que as pessoas querem se ver? Porra, Bahia é foda, né, mano? Eu acho. Eu acho também, né, mano? Olha, amor preto, ele facilita muitas coisas. Responde. Não vou responder isso, não tem resposta. Não tem como. Você quer que eu responda? Correu. Salve rapa, salve massa. Mó barato, chegou quinta-feira. Esse é o seu podcast Mano a Mano original Spotify. Aqui, assessorado, presença fundamental de Semaia Oliveira. Satisfação total. Da nossa, tá ligado? E, pô, hoje é um dia muito especial e vocês vão entender por quê. Vamos assim, ó. Ela nasceu no Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1978. Esse ano é um ano especial, ano de 78. Santos campeão. Ela é defensora do direito das mulheres negras da ONU. Atriz, apresentadora e jornalista. Acho que modelo também, né? Mas acho que hoje já... No Cara, decorrer eu da gosto de carreira... tirar uma onda. Você gosta de tirar uma onda? De modelo, gosto. Então vamos lá. No decorrer da sua carreira, contabiliza 12 novelas, 4 séries, 8 filmes e 10 peças de teatro. Com a peça O Topo da Montanha, foi indicada ao prêmio Shell de melhor atriz. E a novela Amor de Mãe, em que foi uma das protagonistas, foi indicada na categoria Melhor Telenovela ao Emmy Internacional. Em 2006, foi a primeira apresentadora negra do programa Super Bonita do canal GNT. E hoje está à frente de mais uma temporada. Em 2017 e 2021, ela esteve na lista dos afrodescendentes mais influentes do planeta. Não vou falar o nome dela agora, não. Esse mano aqui nasceu em Salvador. Vai começar a cair a micha rápido. Em 1º de novembro de ano de 78. Aquele ano especial. Ele é ator, apresentador, escritor, diretor de teatro e diretor de cinema. Iniciou sua carreira artística no bando do Teatro Olodum e já realizou mais de 30 filmes, 30 peças e 15 personagens marcantes na televisão. Oh, 15 personagens marcantes é muita coisa. Em 2007, foi indicado ao Emmy como melhor ator por sua interpretação na novela Cobras e Largatos, com o personagem Foguinho, popular. Inclusive tem alguns amigos com esse apelido, cara. Como diretor, lançou seu primeiro longa de ficção em 2020. O filme Medida Provisória ganhou o prêmio de melhor roteiro do Indie Memphis Film Festival. É o nome do festival, certo? Nos Estados Unidos. Em 2017 e em 2021, ele esteve na lista dos afrodescendentes mais influentes do planeta. Algumas coincidências aqui, vocês vão entender por quê. E além de tudo, eles são um casal, né? Referência. Com vocês, Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra recebê-los aqui. A honra é toda nossa, nossa. né? Pô, que bom que você chamou a gente. Eu tava louca pra vir. Não, ótimo. Pô, maravilhoso vocês estarem aqui comigo. Me sinto muito valorizado, muito prestigiado. Vamos começar pelo começo, né? Thaís, mulheres primeiro. Thaís nasceu aonde, Thaís? Eu nasci em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Nunca morei lá. Eu nasci, porque eu nasci de 7 meses. E o médico da minha mãe estava de plantão lá. O médico que acompanhava e ela começou a passar mal e foi pra lá. Ela foi pra lá? Foi. Grávida? Na verdade, ela foi pra lá porque ela já tinha morado lá, enfim. Certo. E aí ela foi pra lá e eu nasci em Duque de Caxias. Mas nunca morei na Baixada Fluminense, morei na Zona Norte, no Meier. Como é o bairro do Meier? Cara, é um bairro clássico da Zona Norte carioca.
Explica aqui pra subúrbio, né? Paulistaiada que vai estar te ouvindo. Ai, como é que eu vou dizer? Eu antes eu comparava o Meyer a Santana, mas eu acho que não é. Certo. É assim, aquela parte de Santana ali da vontade da pátria, sabe? Assim, muito Certo. comércio e tal. É a Zona Norte do Rio também, assim como Santana, Zona Norte de São Paulo. Mas o subúrbio carioca, ele é muito característico ali, aquela coisa de Meyer, Por Madureira, exemplo, Cascadura. Dá uns exemplos, assim. Porque o paulista, ele tenta entender o Rio de Janeiro, a gente só vê pela televisão, né? Mais ou menos assim. Era um bairro popular, um bairro de subúrbio, aquele bairro que tem muito... Ele tem muito comércio, mas ele é muito residencial também, uma parte. Antigamente tinham muitos cortiços, muitas casas, igreja ao lado de centro de Umbanda e de Candomblé. Aquela misturada linda que tem no subúrbio carioca. A minha casa, o meu prédio, era um prédio... Tem a linha do trem, né, que vai seguindo toda... desde a Baixada Fluminense até bem, o centro da cidade. O meu prédio ficava bem de frente para a linha do trem ali, estação de Engenho de Dentro, mas a gente dizia que era Meyer. Mas o IPTU até hoje eu não sei o que é. Mas eu acho que é meio Meyer, Engenho de Dentro ali, uma divisão. Subúrbio carioca, né? Na minha época, eu morei lá até os 10 anos de idade, 9 anos de idade. Na minha época, a memória que eu tenho era brincar muito na rua, era cadeira de praia na calçada, muito calor, os vizinhos que conviviam muito. Eu tenho as melhores lembranças da Zona Norte carioca, assim, por isso que eu tenho tanto apego Quando ao as pessoas Meyer, te assim. entrevistam, perguntam dos seus pais, assim, eles perguntam dos laços, Perguntam muito. bastante. Perguntam muito da minha origem, dos meus pais, perguntam muito, sempre. Como é que é a sua origem? Explica pra mim. Bom, eu sou filha de uma pedagoga, uma mulher Mercedes, uma mulher incrível, osso duro de roer, graças a Deus. O meu pai o cara chama Ademir, ele é economista, um casal de origem pobre e os primeiros que se formaram das suas famílias. Eles se casaram e se formaram depois. Eu lembro muito da minha mãe, por exemplo, estudando para concurso público. Ela foi professora do Estado há muitos anos. Eu sou a segunda filha deles, né? Minha irmã tem uma diferença de quase 7 anos para mim. Só eu e minha irmã. Somos só nós duas. É isso, 2 trabalhadores brasileiros. Os 2 primeiros da família cursaram a faculdade. A grande diferença deles pro resto da família dos 2 é que depois que eles se casaram, eles continuaram a estudar e se formaram em... Eles se formaram em que época? Se formaram no final da década de 70. A minha mãe ainda, eu acho que no final eu não lembro se quando eu nasci, a minha mãe estava acabando a faculdade, era algo assim. Porque eu lembro de... Não, eu acho que ela estava acabando a faculdade, sim. Acho que minha mãe deve ter se formado em 80 e poucos, 82. Porque ela sempre conta uma história de que na faculdade tinha uma matéria, na psicologia, assim, que falava: hoje vocês não vão pedir para os filhos de vocês escovarem os dentes nem tomar banho. Imagina se a gente faz isso lá em casa. Ninguém vai mesmo fazer nada. E que ela não fez, e que ela dizia, que eu falava assim: mãe, você não vai mandar eu tomar banho? Mãe, você não vai mandar eu escovar os dentes? Então eu acho que eu já tinha pelo menos aí uns 5 anos, né, para ter essa noção. Então ela deve ter se formado mais ou menos por aí. Meu pai é um cara que tem umas 3 faculdades de exatas. Ele Na matemática. Ele é matemática, ciências contábeis e economia. Nossa, tudo que eu odeio. Meu pai é tipo o maior cabeçudo da matemática. É um cara a ser estudado, né? Mas também tudo que se formou depois que casou com a minha mãe. Se formou depois que casou. Isso eu acho um dado super importante, assim, dos 2, sabe? Deles terem casado e conseguiram, porque também é muito difícil, né? Construíram a família e ao mesmo tempo construíram suas profissões em paralelo, assim. Acho curioso dos 2, assim, e acho 2 guerreiros, assim, como é que eles conseguiram, né? Porque eu sei que é chato que eles conseguiram. Eu quero voltar a falar da sua raiz. Lázaro. Cheguei. Você é um cara... Você é nascido em Salvador, é isso? Sou nascido em Salvador, mas passei a infância numa ilha chamada Ilha de Pati. Você me falou isso. Me explica isso, cara.
Cara, minha família vem dessa ilha, que hoje em dia deve ter uns 250 habitantes. Sua família vem de uma ilha. Vem de uma ilha. Meu pai e minha mãe nasceram lá na ilha de Pati, fica no Recôncavo Baiano, em São Francisco do Conde. Pô, tinha que ter um mapa aqui, um globo, né? Pra te achar essa ilha. Mas você ilha sabe que há mesmo, muito no meio tempo... do mar, lá, no meio quantos do mar. quilômetros do continente? Não fica muito distante, não. Ela fica a 1h30 de Salvador. Ela é próxima, mas Dentro é uma da ilha de água mangue. ou dentro da água? Não. Uma hora. Demora assim 30 minutos. Não, 1h30 de carro de Salvador até o Pati e 30 minutos para atravessar de canoa, porque é de canoa que você atravessa. Não, mas não do Salvador. Não, depois que chega lá no porto, onde você grita, toma aqui! Aí alguém generosamente vai te buscar lá do outro lado, você demora meia hora de canoa para atravessar. Quantos habitantes você falou? Hoje em dia tem uns 200 e pouco. Como é que pequenininho. viver numa ilha é muito diferente, mano? Parece uma coisa assim, de filme, né? Cara, parece uma coisa de filme, mas eu não tinha muita noção disso. Era um lugar que, assim, eu acho que foi a minha saúde da infância por ter vivido lá. Imagina, você viver com liberdade, viver protegido de vários males, né? Porque, querendo ou não, a ilha também nesse sentido, né? Não era uma ilha, assim, que eu tinha preocupações outras que não brincar. Como é que é a arquitetura da ilha lá? Como é que o pessoal mora? Casas muito modestas, é uma ilha de mangue. Na minha infância não tinha energia elétrica e nem água encanada ainda. Então a água era da fonte e a energia era uma casinha de máquinas que você botava óleo na máquina, girava ali para ligar na hora da novela ou do jornal. Era o tempo que se tinha televisão. E durante muito tempo era com candeeiro, né? Que se iluminava as casas. Candeeiro. Você morava com quem? Eu morava com minha avó, Edith. Mas eu fui muito cedo para Salvador também. Com 5 anos de idade, eu já fui para Salvador, para casa de uma mulher muito especial. Aliás, minha família é muito fruto disso. Dessa generosidade dos mais velhos e dos que iam ascendendo um pouquinho e iam abraçando os outros que ficavam. Então, Dindinha, que é essa minha tia-avó, que faleceu esse ano, inclusive com 94 anos de idade, ela saiu do Pati, irmã da minha avó, foi para Salvador para trabalhar como costureira, conseguiu ter uma casinha. E aí, o que é que ela fez? Ela começou a trazer os sobrinhos netos para casa dela para estudar em Salvador. Então, eu fiquei com Dindinha lá nessa casa durante muito tempo, numa casa onde foram criadas 19 crianças. 19 crianças, mas 19 são tudo crianças. da mesma laços A consanguíneos? grande maioria primos e primas, mas de vez em quando E chegava agregados. alguém que deixava uma criança E os lá e ia agregados, ficando até voltarem para buscar. Nesse lugar que fui criado, que também foi um lugar muito bom, porque eu gosto de dizer isso, que era uma casa com quintal, né? Jogava bola e tal, que você gostava Não, de quem esporte? jogava bola? Péssimo. Péssimo. Pavoroso. Qual esporte você gosta? Brincadeira infância? bem lúdica de criança, cara. A minha infância toda foi correr, brincar de se esconder, brincar de garrafão. E depois de adolescente, assim, o esporte? Teatro. Teatro. Não, e vou te falar, o pouquinho que eu sei do teatro é um esporte. Mas é, Porque tem cara. que ter muita resistência, muita força de vontade. Mas você sabe que eu comecei com 10 anos de idade, né, a fazer teatro. Foi muito cedo, tudo muito cedo. 10 anos de idade eu fazia teatro na escola, aí depois teatro de bairro, aí fui trabalhar uma época no SBT de Salvador, a criança que conversava com o Papai Noel, e com 15 anos de idade eu entrei no bando de Teatro Lodum. Foi tudo muito Quem cedo. foi que percebeu em você assim, um talento assim? Falou, esse cara é diferente, esse moleque aí vai dar o que falar. Quem foi o cara primeiro? Eu acho que foi a filha da diretora da minha escola. Porque é o seguinte, eu era muito... Eu falava que eu era tímido, mas eu acho que, na verdade, eu tinha muito medo. Introvertido, talvez. Era medo. Medo de quê? Medo do mundo, medo de me expor, medo de falar, medo de não ser querido, de não ser aceito. Então, eu me calava muito. Então, na escola, pra mim, era mais fácil fingir que eu era outra pessoa pra falar alguma coisa do que ser eu mesmo. E isso acabou se transformando em atuação de uma forma intuitiva, né? Depois que eu vim descobrir que era, na verdade, os nossos medos que vão chegando na vida, né? Que a gente nem nota às vezes. Que louco, o Blue, vou falar do Blue de novo. O Blue, ele fala uma coisa muito inteligente. Ele falava assim, uma vez ele veio falando na rádio assim, o Blue, a gente passa metade da vida tentando ser o que não é. Eu falei, porra, que verdade foda, cara. Eu comecei a analisar, falei, mas sabe quanto tempo que eu tô gastando tentando ser o que eu não sou? Mas também se eu aceitasse o que eu era, eu tava lá até agora. Morou. Mas vamos, ô Lázaro, e seus pais? Pai e mãe e tal? Meus pais, seu Ivan e dona Célia. Minha mãe já falecida, faleceu muito cedo, com 42 anos de idade, empregada doméstica. E meu pai, operador de máquinas do Polo Petroquímico de Camaçari. Os dois negrão. Operando máquina ali, né, na indústria do petróleo. Um cara muito responsável, muito justo. Nunca foi casado com a minha mãe. Eu sou filho de carnaval, literalmente. Eu sou filho de
um namoro de uma semana no carnaval. Que deu certo pra caralho. Que né? nunca casaram, mas sempre tiveram uma relação amistosa. E eu nasci em novembro, sou de Escorpião, como a maioria dos filhos de carnaval. Eu tenho um filho de escorpião. É uma época boa, né, pra gente escorpianos se divertir. São meio calados, né? Sim, meio introspectivos. Eu sou calado, amor? Não, calado não. O Lázaro fala muito. Ele fala muito. Mas tem uma coisa introspectiva, tem uma coisa que entra numa concha às vezes pra Ainda gerar hoje, difícil. não. Hoje em dia, não mais. Ainda hoje, né? Eu tô todo errado. Eu tenho alguns Ainda amigos de escorpião hoje. que eles têm esse perfil. Eles são muito sensíveis, né, artisticamente. São muito inteligentes, muito rápido no raciocínio, mas quando fecha… Não sou mais assim. Eu sou, né? Eu devo ser. Não, assim, acho que comigo talvez não, assim. Você é assim. Pronto, resumo. Não tem como discordar. Né? Vamos voltar na Thaís. Sua onda, você curte som? Qual que é a sua onda? Música? Onde que entrou? Tem música Nossa, na sua… tudo. Qual que é Eu a sua escuto onda? tudo. Mas de infância, assim, o que te pegou? Infância? Assim, porque eu comecei a ouvir com 6, 7. Então, tudo começa lá, né? Então, eu ouvia… Bom, eu sou da época do Balão Mágico, né? Então eu ouvia muito Simone, Balão Mágico, essas coisas. Mas os meus pais ouviam muito música. Inclusive, às vezes, eles nem escutam tanto, né? Acho tão estranho, porque a minha infância inteira foi muito musical. A gente tem uma casa de praia há muitos anos, então a gente ia e voltava sempre. Eu lembro da fita cassete ali no carro. Então, o que eu conheço de MPB, que eu amo, foi cultura passada pelos meus pais. Então, tudo de Caetano, Gil, Bethânia, Chico, muito Chico Buarque. E era muito bonitinho, que eu lembro que eles falavam que eles iam ensinando português com a gente, né? Minha mãe é pedagoga, ela ouvia principalmente as músicas do Chico e ia falando sobre metáforas. Sabe? Isso, ele tá dizendo isso, mas tá querendo falar aquilo. Então tem músicas do Chico que eu escuto até hoje, assim, que eu lembro muito da minha mãe indo ensinando a gente nesse caminho. Depois, vamos lá. Depois, na minha adolescência, também na minha infância, muito samba, muito pagode. A minha família é muito família do samba, muito Alcione. O Alcione é unanimidade, né? Que louco, muito né? Almig Neto. Almig Neto era nosso vizinho. Lá, antes de morar no Meyer, eu morei em Pilares. Saudoso Almig Neto. E ele era meu vizinho de prédio. Inclusive, meu pai e ele tinham o mesmo carro. E virava e mexia, eles trocavam. Eles botavam a chave no carro, o contrário, era um Passat verde metálico. Nossa, KLD adora um Passat até hoje. Passat verde metálico. Muito samba, adolescência. Vamos lá. Aí, adolescência, tem uma coisa muito legal também, que eu me mudei pra Barra com 10 anos de idade. E aí, era aquela coisa muito internacional, muito pop internacional, Barra da Tijuca. O perfil do bairro é esse? Era uma galera muito diferente da Zona Norte do Rio de Janeiro, né? Tipo como assim, mais ou menos? É isso, Zona Norte era o samba, era o pagode, era o que era mais popular. Quando eu me mudei pra Barra da Tijuca, era uma coisa muito Miami. Mas parece Miami, muito não parece? Inglês, era muito música em inglês, muita música pop, mas também era da década de 90, em que o pop bombava muito. Um pop internacional, um Ace of Base, Sônia, sei lá, uma galera que bombava demais. Muito Racionais. Chegou um momento, assim, dos meus 18, que o Racionais atravessou num momento muito bonito. E hoje em dia eu escuto tudo. Tudo mesmo. E é surpreendente. De repente eu vejo ela escutando o negócio e falo, mas de onde você tirou isso? Não, esse mês eu tô com Glória Groove. Não posso citar, senão eu vou me queimar com os amigos aí. É mesmo? Mas o que mais? Tudo quer dizer… Isso não quer dizer qualidade, não quer dizer… Porque eu acho que música, eu acho uma loucura o negócio de música. As pessoas classificam como música ruim e música boa. Eu acho isso um absurdo. Porque o que classifica o que é bom ou ruim sou eu. Você é relativo. Você não pode classificar por mim o que é bom ou é ruim. Sim. Eu que acho que a música é boa pra mim.
ou não é boa pra mim. Então, quando eu falo que eu estudo tudo, é tudo. São todos os gêneros, sabe? Mas não tô falando de música boa ou ruim. Eu tô falando, por exemplo, de música que é dita que é música pra pré-adolescente, E por qual o exemplo. problema? Nenhum, meu amor. Pra mim, você ainda é Mas na minha jovenzinha. cabeça, eu ainda sou uma jovenzinha, você Ela sabe? sei disso. Eu acho que eu sou Esse super laço jovem. demora de quebrar mesmo, né? A gente fica se apegando até soltar, né? Pô, que época boa, né? Pô, tá indo embora. Caramba, puta, vou ter que ir embora. Não vai dar pra ficar com ela. Aí você vai Eu amadurecendo. escuto tudo. E agora, cada vez mais música jovem. Porque as meninas que trabalham comigo fazendo cabelo e maquiagem, elas são muito jovens. Elas têm tudo 20 e pouquinhos. Então, quando eu vejo eu tô cantando umas músicas, eu tava agora em Paris e teve um show num desfile e entrou uma pessoa fazendo eu sabia que era uma cantora grande, né? Fazendo um show e eu não conhecia muito. E aí, de repente, começou a cantar a música dela, eu comecei a cantar. E aí eu perguntei pra alguém, quem é? Aí falaram, é a Doja Cat. Eu, ai meu Deus, é a Doja Cat. Eu filmei e tal. E eu conheço porque as meninas de 20 anos escutam comigo. No camarim, as meninas escutam direto. Quem foi a Tá pessoa vendo? São mais que jovens. descobriu você assim? Que falou, essa menina, ela é diferente, vamos investir nela. Monique Evans. Monique Evans, olha só. Eu tive 2 momentos, assim. Primeiro, foi a Monique Evans, que eu fui fazer um relaxante no cabelo. Ela tinha um salão. E a cabeleireira, eu fazia num salão, num cabeleireiro chamado Afonjá. Que era talvez o primeiro salão negro do Rio de Janeiro. Não sei nem se no Brasil, talvez. Que fazia relaxante, essas coisas, né? E aí, a minha cabeleireira saiu de lá e foi para um salão que a Monique abriu. E um dia eu fui. Porque a gente é devoto de cabeleireiro, né? Aí eu cheguei e fui no salão. E a Monique tava lá. Eu lembro que ela tava se arrumando. Tinha um cabeleireiro, maquiador, tudo em cima dela. Eu tava com o uniforme do colégio, eu ajudava no anglo-americano. E aí eu cheguei e a Monique, de repente, levantou e veio falar comigo. Eu tinha 13 anos. Veio falar, vem cá, você não quer ser modelo? Eu falei, modelo? Imagina, lembrando de mim na escola, ninguém dava nada por mim, nem na escola, nem no colégio, nada. Falei, modelo? Quero, assim, mas eu não posso parar de estudar e tal. E aí, acabou que a gente fez um book, ela indicou fotógrafo, maquiador. Tudo muito por acaso, tá, gente? Porque a minha mãe e o meu pai jamais sairiam da casa pra bater e levar, olha o book, a minha filha como ela é bonitinha. Jamais fariam isso. Só que eu dei a sorte do fotógrafo que a Monique indicou e que a gente foi e tal, era embaixo de uma agência chamada Class, uma agência de modelos. E a Fernanda Barbosa, que foi uma supermodelo e hoje trabalha pra caramba ainda também, a Fernanda, o fotógrafo levou as minhas fotos pra Fernanda e a Fernanda me ligou. E eu lembro que eu tava dormindo, era tarde, chegava da escola, tava dormindo, e me ligou e falou, eu tô com as suas fotos aqui, você não quer ser modelo? Eu sou diretora da agência Class. E eu falei, não, eu não posso parar de estudar, minha mãe não tá em casa. Ela falou, não, você não precisa parar de estudar, quando sua mãe chegar, pede pra ela me ligar. Imagina, eu fiquei polvorosa. E aí, mamãe chegou, ligou pra ela, a gente foi lá, e aí eu comecei a trabalhar como modelo. Paralelamente, eu comecei a fazer teatro também, porque eu era ginasta, eu fazia ginástica rítmica. Olha isso. Daquela era federada e tal. Federada? Competia, era velhos tempos. E aí… Isso com quantos anos, essa coisa do… Isso com 13 também, assim. Comecei na escola, e aí a técnica que dava aula pra gente da escola, professora educativa, ela era técnica de um clube, do Marina Barra Clube, e aí ela selecionava umas pessoas que tinham destaque, umas alunas, para levar para a equipe do Marina Barra Clube, com ginástica rítmica. Enfim, essa minha técnica mudou para Belo Horizonte. Eu deixei de deixei de ter essa atividade. Minha mãe falava, adolescente, vai ter que catar uma outra coisa para fazer. Falei, eu quero fazer teatro. E aí, quando eu fui fazer teatro, e tem uma atriz muito conhecida chamada Kátia D'Angelo, era minha professora de teatro na época. A Kátia… A pergunta que você me fez foi qual mesmo? Porque eu já tô longe pra caramba. Não, você tá dentro do assunto. Eu também não lembro mais, tá? Mas eu sei que o que eu queria saber, você falou. O que era? Então posso parar? Não, porque senão eu vou voltar na minha vida inteira. Eu não tenho amigos, obrigada. Não, termina o raciocínio. Agora termina.
É porque eu não lembro a pergunta que você me fez. Pois quem te Quem te descobriu? descobriu? Essa Foi pergunta isso. foi Não, então. Pois Foi é. bom ter perguntado isso. É. Ela falou, pergunta pra ela quem descobriu ela. Então, Foi verdade. na carreira de modelo teve a Monique e em paralelo teve a carreira de atriz. Isso que é importante falar. Na carreira de atriz foi a Kátia D'Angelo. E aí eu fazia aula de teatro com a Kátia e ela tinha uma peça que ela tinha dirigido, um infantil, chamada Procura-se um Amigo. E ela me chamou. E aí eu estreiei no teatro infantil, no Teatro Casa Grande, que depois o Lázaro foi fazer até o… Mas foi antes de pegar fogo. Eu estava lá antes de ter um incêndio grande que acabou com o teatro e tal. No Teatro Casa Grande, aí eu estreiei como atriz numa peça infantil chamada Procura-se um Amigo. Essa mesma Kátia D'Angelo foi quem me levou pela mão e me apresentou a Regis Cardoso, que era o diretor de uma novela na Manchete chamada Tocaia Grande. Pronto. Contei as duas histórias. Não, bom, chegou chegando. Lázaro, então, o cara nasceu numa ilha e você foi pro continente. Foi morar em Salvador, foi direto pra… Fui morar em Salvador. Meu pai… Isso é importante pra mim contar, né? Que eu tenho duas fases muito importantes da minha vida. E eu acho que descrevem bem quem eu sou hoje em dia. Porque durante um tempo, eu estudava em colégio particular. Meu pai bancava até que Collor sequestrou a poupança. E o Collor tá eleito, né? Exatamente. O Collor tá eleito, tá aí. Então é bom relembrar, né? Tá eleito. Bom relembrar. Mas isso fez com que eu fosse pra escola pública. Na época eu já tinha feito teatro de bairro, então já estava querendo ser ator, mas sem assumir, porque imagina… Como é que é o teatro de bairro? Teatro de bairro, Boca de Brasa, tinha um teatro itinerante em Salvador, bancado pela prefeitura, que ia pros bairros e os moradores preparavam alguma peça de teatro para apresentar ali naquele palco. Os moradores? Os moradores do bairro. Então, inclusive, isso. depois fiz teatro também em projeto social de igreja católica, chamado Projeto Recreio, e aí eu já doido para ser ator, mas sem saber que isso era uma profissão. Eu comecei a fazer teatro sem nunca ter visto uma peça. Deixa eu te perguntar, deixa eu ver se eu entendi. Você foi um garoto que entrou na ONG para aprender a interpretar? Era uma espécie de ONG, era um projeto de uma igreja, é o mesmo sentido de uma ONG, né? Não tinha organização. Foi lá que você começou? Foi lá que eu comecei. Foi lá que eu entendi para que eu servia para o mundo. A verdade é essa. Foi isso que me deu direcionamento, me deu lazer, ocupou minha cabeça. Essa é a minha história. Só que eu não sabia que isso era uma profissão, primeira coisa, porque eu nunca tinha visto uma peça de teatro. Eu fazia teatro, mas nunca tinha visto. Eu não sabia que poderia se sobreviver, se sustentar dessa profissão. Então eu só queria fazer aquele negócio para ser feliz. O que é um bom princípio, Ótimo. né? Que é um ótimo princípio. Só que aí, com 15 anos de idade, eu soube da existência do Bando de Teatro Olodum, que é esse grupo formado por atores e atrizes negros, lá de Salvador, completando 31 anos de existência agora. Pra quem não conhece, é o grupo de atores que faz o Opaió, que virou série e filme. Isso que é foda, né? Porque a gente tá falando da capital, onde dizem 85% da população é afrodescendente, e você teve que fazer parte de um teatro para negros. Exatamente. Uma ação afirmativa dentro da Bahia. Isso é muito louco. Não, e essa é um pouco a nossa história. Lá na Bahia, a gente tem algumas iniciativas de grupos de teatro negro, como o Teatro Arupemba e outros, porque o teatro baiano e brasileiro não inseria atores negros ou não inseria com personagens de qualidade. Então o Bando nasce para isso, para dar voz a assuntos que não estavam sendo retratados no palco baiano. Só que esse grupo, ele é importantíssimo. Hoje em dia, precisa até falar isso, né? É o grupo formado por atores negros de maior longevidade da América Latina. Quantos anos tem esse grupo? 31 anos de existência. É uma experiência… É mais tempo que o próprio 88, o teatro experimental teve de existência, né? Estamos lá, são os meus primeiros ídolos. Eu queria ser aqueles atores, eu não queria sair de Salvador, eu não queria fazer televisão, eu queria ser os atores do Bando. O Neymar, você é o Neymar aí do grupo? Não, tá cheio de jogador e jogadora bom. Tem uns bons lá? Muita gente boa. Quais os caras que estão atuando? São os meus ídolos. Jorge Washington, Cássia Vale, Merri Batista, Valdinéia Soriano. Inclusive, quem viu o filme Café com Canela, a protagonista é Valdinéia Soriano, uma das primeiras pessoas que eu quis ser na vida. Valdinéia Soriano. Valdinéia Soriano. Atenção, rapaziada, anote esse nome. Lendo Sacramento, o próprio Érico Braz, Virgínia Rodrigues passou pelo Bando Teatro Olodum também. Essa é a minha turma e eram as pessoas que eu queria ser. Tanto é que eu não queria sair de Salvador. Eu queria fazer teatro em Salvador. Porque eu dei uma pulada numa coisa, né? Eu te falei que eu fui de colégio particular e público. Na época que eu ia pro 2º grau,
eu já sabia que eu queria ser ator. Meu pai tinha muito medo que eu fosse ator, pelas dificuldades de sustento que existem, e meu pai queria que eu fizesse escola técnica. Escola técnica para conseguir algum trabalho também na indústria do petróleo. De qualquer coisa que entrasse lá no polo petroquímico de Camaçari. Certo. Ele me inscreveu para eu fazer o teste. E eu, na época, eu descobri que no Anísio Teixeira, que é um colégio público, tinha curso de teatro, de graça. Aí o que é que eu fiz? Eu fui fazer o teste da escola técnica e marquei tudo letra C, escondido, para perder. Perdi e falei a ele que eu era apaixonado por patologia clínica. Você fez isso? Eu fiz isso. Porque é o seguinte, o curso no Anísio Teixeira, para você cursar teatro, você tinha que se inscrever ou no curso de desenho industrial ou patologia clínica. Aí eu falei, meu pai, eu tô apaixonado por fazer exame de fezes, de sangue, de urina, é isso que eu quero da vida. É verdade. É verdade. Falei pra ele me inscrever. Acreditou, coitado. Pra ele me inscrever. Aí eu me inscrevi e imediatamente entrei no teatro do colégio. E depois entrei no Bando Teatro Lodum. Você assassinou a prova. Exatamente. Algumas vezes eu fiz isso. Coitado do meu pai, tá sabendo isso agora. Queima-roupa, né? Várias vezes eu fiz Queima-roupa sem defesa. A prova sem defesa nenhuma. não tinha chance nenhuma. Não tinha que ser ator mesmo. Não. E aí minha vida muda, cara. Porque, nossa, eu não sabia que esse negócio era tão poderoso. Esse negócio de ser artista, de teatro, de arte. De ter um lugar pra expressar a sua voz. Aí eu me descobri. Aí aquele menino com medo, calado, virou outra pessoa. E aí eu só queria ser isso. Mas morto de medo, apavorado. Até que meu amigo, meu irmão Wagner Moura, que você conhece muito bem, tinha saído de Salvador para ir para Pernambuco. Eu tenho que parar aqui, que tô falando muito também. Não. Não, tá redondo, tá redondo. É um jovem pouco vivido. Cheio de história, né? Aquele velho ator. Tá redondo. Não, então eu vou parar em Wagner. Vou contar Wagner e paro. Wagner tinha saído de Salvador para fazer uma peça em Pernambuco com João Falcão, escrito pela Adriana Falcão. Já estavam no elenco Vladimir Brista, Gustavo Falcão, Karina Falcão. Um ator saiu e Wagner me indicou para fazer a peça. Já era meu amigo desde que eu tinha 17 anos de idade. E eu neguei fazer a peça. E fui para Fortaleza fazer teatro com bando. Wagner telefonou de novo e falou, Lazinho, já vivemos bastante aí em Salvador. Vamos ter uma experiência aqui fora daí para ver o que é que a gente conquista. Eu neguei de novo. Wagner pegou um ônibus, saiu de Recife, foi para Salvador, preciso contar isso. Me chamou num canto do Teatro Vila Velha e falou, irmão, vamos viver essa experiência. Ele me convenceu. E aí eu fui para Pernambuco e essa peça muda a minha vida. Eu entrei faltando 3 semanas para estrear o espetáculo, ensaiei. A gente ficou 1 mês em cartaz em Pernambuco. De Pernambuco, nós fomos para o Rio de Janeiro fazer 3 semanas de espetáculo. Nessas 3 semanas de espetáculo no teatro... No Casagrande. Não, Sesc. Sesc Copacabana. Eu estava no Rio por 3 semanas. E aí, eu fiz teste para 7 filmes e passei nos 7. As Três Marias, O Homem do Ano, O Homem Copiava, Carandiru, Cidade de Deus, Uma Onda no Ar e Madame Satã. 3 semanas. Aquele personagem do Carandiru é cabuloso, né? Foi. Te deram a descrição daquele personagem? Como foi aquele personagem que você fez no Cara, Carandiru? na verdade, eu escolhi esse personagem. Você escolheu? Eu escolhi. Esse era o personagem Rodrigo Santoro no filme. O Babenco tinha visto Madame Satã. E ele me chamou pra fazer o Majestade, o personagem do Ailton Graça. Certo. E eu falei, não, eu quero fazer outro. Aí ele falou, você quer qual? Na verdade, eu joguei assim, forte, né? Pra dizer assim, vou mandar um personagem bem inesperado. Falei, quero fazer o surfista. Aí Babenco, tá bom, faça. Aí você falou, e agora? O que eu vou fazer? Agora, o que eu vou fazer? E agora? Mas foi sempre nessa tentativa de não fazer o óbvio, né? Do que geralmente oferece para ator negro, né? Era essa tentativa que eu tava ali quando o Babenco me chamou. Filme foda esse filme. E, Mel, tem uma coisa que eu acho que conecta muito com o que o Lázaro acabou de trazer, dessa tentativa do pai de fazer com que fizesse um curso padrão que te desse um pouco mais de estabilidade. A Thaís compartilhou no Roda Viva que, bom, você também é jornalista, né? E o seu pai também queria muito que você tivesse uma segunda opção. E você também comentou que foi difícil pra você dizer que é atriz, ou se apropriar disso, né? De se encontrar com esse poder que o Lázaro acabou de trazer. Mas acho que os dois têm em comum esse cuidado dos pais de não, precisa ter um estudo. Meu pai, ele tinha muito medo, porque a profissão de ator, ela realmente é uma profissão muito instável. As pessoas acham que ator é ator da Globo.
né? É Que tem lá cansativo. não, eu acho que tem lá aquele salário garantido da empresa. Atores da Globo eram 300 e pouco, hoje em dia devem ter uns 100. E acabou. No universo de milhões de profissionais, sabe? Então acho que o brasileiro tem um pouco dessa ideia que ator é ator de televisão. E não. Não é isso. Não é isso. É igual jogador. Exatamente. Exatamente. Tem essa falsa imagem aqui, né, no Brasil. E meu pai tinha muito medo da profissão, muito instável. Ele queria que tivesse um diploma. Bom, a minha irmã já estava entrando na faculdade de medicina, o que era uma pressão gigante para mim, né? E a minha irmã sempre quis ser médica desde pequenininha. Consigo passar no vestibular, que era super difícil. E aí o meu pai cruzou os braços e falou: e você, gatinha? Não vem com essa de artista pra cima de mim, não. Vai ter que fazer outra coisa. E eu falei: por que não fazer a faculdade de teatro? Ele falou: você pode fazer também, mas eu quero que você tenha uma outra profissão. E aí eu fiquei entre história, histórias, tinha dúvida entre 3, que era história, letras e jornalismo. Eu optei pelo jornalismo durante muito tempo, durante muitos anos. Eu fiz as duas ao mesmo tempo. Eu fazia teatro de manhã e jornalismo à noite. E eu trabalhava, porque vocês me acompanham desde que eu sou pequenininha, né? E eu nunca parei de trabalhar. E aí chegou um momento em que não deu para conciliar as duas, mais o trabalho. E aí eu deixei a faculdade de teatro. E aí nesse momento foi que meu pai mais uma vez falou: olha só, se tiver que deixar alguma coisa, não vai ser o jornalismo, tá? E aí eu deixei a faculdade de teatro e terminei a faculdade de jornalismo e não terminei a faculdade de teatro, infelizmente. Você é jornalista de profissão. Sou formada de formação, sim. De profissão, não. De profissão, não, né? Não exerce, né? De formação, sim. Eu tinha uma pergunta pra... Fala aí. Desculpa, eu queria fazer um comentário sobre isso, porque às vezes quando fala dessa escolha assim entre ser artista ou ter uma profissão que parece que vai dar uma instabilidade, eu aprendi a ter um discurso um pouco diferente, porque também a realidade bate à nossa porta, né? A minha experiência é muito parecida com a de Thaís, porque depois que eu me formei em patologia clínica, qual era a minha rotina? Você se formou nisso? Me formei. Eu não Trabalhei perguntei se você se formou. Achei que você tinha escolhido, mas não seguiu. Não, exerci, porque aí depois precisei de dinheiro. Patologia aí clínica fui pro hospital. Exame de sangue, de fezes e urina. Era essa a minha rotina. Era essa a minha rotina. Saía de Salvador 5h30 da manhã, ia pro interior da Bahia trabalhar no hospital até 5 da tarde, e de noite fazia teatro. Então eu tinha meu dinheirinho ali pra me sustentar e de noite fazia o meu teatro. Eu levei as duas coisas ao mesmo tempo, porque às vezes a galera fica num desespero de uma coisa ou outra, e eu acho importante dizer que tem um meio do caminho. Porque sustento é importante sim, ter dinheiro no bolso é importante sim, poder botar comida em casa é importante sim. Eu tenho falado muito isso, porque a galera sempre conversa com a gente, se espelhando, e às vezes eu conto a história de que eu fiz o teste para perder no curso técnico e tal, mas a realidade não é essa, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa tá cheia de sonhos aí e o sonho não realiza, ou demora para se realizar. Então eu tô gostando muito de dizer assim que tem um meio do caminho. Aliás, essa é a história de Dalina, né? Aqui, pra aproveitar. Professora Idalina. Professora Idalina. Claro. Vou falar da história da professora Idalina, que estamos chegando aqui uma semana de Dia dos Professores, né? Agora que a gente tá gravando. Tem uma professora minha, professora, que também mudou minha vida. Teve uma época que minha mãe estava muito doente e eu pensei em parar de fazer teatro e largar a escola, parar de estudar para ter um trabalho para sustentar minha mãe. E olha como são as coisas. Eu fui para a escola naquele dia decidido que ia ser meu último dia da escola. Quando eu cheguei na escola, a professora Idalina olhou para mim e falou assim: tá tudo bem, Lázaro? Eu falei: tá, professora, tá tudo bem. Ela falou: tá tudo bem mesmo? Eu falei: tá. Ela falou: eu sei que não tá. Eu não sei o que é que você vai fazer, mas não faça isso porque tem caminho. Isso é o olhar de uma pessoa que está ali na escola pública, olhando para os alunos o tempo todo e sabe o que é o olhar da desistência. É o treino dessa pessoa. E essa pessoa mudou a minha vida, porque eu não saí da escola, continuei a fazer teatro, trabalhei no hospital e fiz teatro à noite e a vida foi seguindo. Você tocou num ponto-chave, que imagino quantas vezes você teve que falar sobre isso, inclusive, né? Deve ser um assunto recorrente na vida e tal, devido ao que vocês se tornaram também referência. Às vezes a gente não escolhe ser, né? Aconteceu, não é isso? Sobre
olhando todo esse esforço que vocês tiveram, toda essa manobra que a família fez, né? Desde do primeiro elemento que se formou para dar condição da Thaís vir a ser formada em jornalismo, e como a sua família também. Seus pais estudaram? Nenhum dos dois se formou. Minha mãe era doméstica, estudou até a 4ª série, e meu pai completou o 2º grau. Como seu pai completou o 2º grau, que é o 3º colegial, é isso? Ele acabou a escola. 3º colegial, É. tá. Depois disso é cursinho e faculdade, não é isso? Faculdade, Antigamente direto, né? falava Cursinho, quem tem vestibular. dinheiro. E faculdade também, quem tem Tá. dinheiro. Tudo. Só pra não perder o A foco. gente tá desatualizado. Pra ter essa manobra da família pra conseguir... olhando pra vocês hoje, é o símbolo, graças a Deus, do sucesso. Certo? Ótimo. A gente sabe que o sucesso, ele é um morro, né? Você sobe, você desce. Eu sou músico, eu sei como é isso. É assim. Uma hora você tá no alto, outra hora você tá embaixo. Depois você tá muito alto, não tem pra onde ir, tem que descer. E a descida nem sempre é agradável, né? É todo um exame de consciência de tudo que foi feito e tal. Pá, legal. A vida é isso. Mas, por exemplo, um ator negro, vamos entrar na temática. Eu tento não entrar em assuntos recorrentes enquanto eu consigo, 40 minutos, meia hora. Daqui a pouco a gente vai entrar na temática. Você falou sobre papéis relevantes para atores negros. Uhum. Isso é grave. Um cara igual você, totalmente um cara capacitado, desde muito jovem, Thaís também, desde muito jovem, capacitado e tal, atleta, aí jornalista, modelo, atriz, e tudo sempre em alto nível. É isso? Não é isso? Não, atleta não fui atleta de alto nível. Não, mas por exemplo, assim, é porque você não Modelo foi não à frente. É outra pessoa. Não, ok, você não foi à frente. Você não foi mas à era frente. a gente já tinha certo. 13 anos, era uma criança, né? Talvez pudesse Depois ter sido, disso, assim, sei lá. depois disso, você foi modelo. Logo Sim. após isso. A minha vida de modelo poderia ter sido uma vida muito próspera, porque chegou um momento em que tinha o John Casablanca, que era dono da Elite, uma vez chamou querendo que eu fosse pra Nova York, assim, morar em Nova York, fazer carreira internacional. Como é o nome do cara? John Casablanca. Eu já ouvi esse nome. Ele é o quê? Ele faleceu, ele era o dono dessa agência Elite, sabe? De modelos. Famosa, né? Sim, famosa. E chegou um momento que ele me chamou, eu e minha mãe, eu era menor de idade, a minha mãe falou, mas não vai mesmo se eu não for. Emancipa ela jamais. E eu também não queria, porque eu queria seguir carreira de atriz. Então, minha carreira de modelo poderia ter sido uma carreira próspera, quem sabe, né? Não sei. Mas, será? Não, modelo... Claro que seria. Talvez não. Eu tenho certeza que Eu não seria. vivi essa história, não sei. Mas você vive hoje em dia. Não, hoje em dia eu Você, gosto de pra tirar mim, é uma ondinha. supermodel. Eu tiro onda dos modelos mesmo. Vamos voltar à coisa. Vai, aí tá a pergunta. Não, legal. Vocês... todas essas qualidades reunidas, né? De você poder ser o que você quer ser e fazer bem as 3 coisas e tal. Eu penso que para atores negros, minha filha é atriz. Ela tem estudado muito, ela se dedica muito. E às vezes eu vejo ela pensativa a respeito de oportunidades e tal, que poderia ser melhor e tal. Eu falei, filha, olha, olhando de fora, eu percebo que ainda precisa criar esse universo para que você possa entrar. Porque mesmo estando no Brasil, a população de maioria afrodescendente, não existe esse universo para na teledramaturgia, ou agora, talvez esteja mudando agora. Tomara que esteja certo, que eu não esteja iludido. Eu acho que está mudando, talvez os radicais vão dizer que não. Tem mudança, sim. Certo. Mas Tem mudança, mas a gente tem muita sede, né, Brão? É muita sede, É muita sede. E muita defasagem. Porque tem muita, isso que eu ia falar, tem muita falta, né? Então, se a gente for olhar pro Brasil, se a gente for pensar, quando a gente vê não só televisão, cinema, o próprio teatro, a gente não tem o Brasil representado, né, nessas narrativas. A coisa tem mudado. A gente, então, que trabalha já tem bastante tempo, né? Só de Rede Globo tem 25 anos. Vou fazer 25 anos. O que era antes, 25 anos, não é o que é hoje, né? Mas aí eu acho que ainda falta
Sinceramente, Brau, eu acho que faltam criadores negros, sabe? Escritores, vivências negras, Boa pergunta. diretores. A partir do momento que essa galera que tá pensando as narrativas, essa galera que tá pensando as narrativas é que tem que ter o povo preto ali. Acho que a mudança vai partir desse lugar, É meio a sabe? cadeia inteira, né, amor? Sim, É a cadeira, são mas os a cadeia... criadores, os produtores de elenco também tem que entrar nisso, porque às vezes tem um olhar muito limitado de como escalar um ator Mas ou quem uma atriz. escreve história preta. Eu acho que faltam histórias escritas por pessoas com vivências pretas e diretores com vivências negras para contar aquelas histórias. Eu, enquanto atriz, eu sinto muita falta disso, assim. Por isso que quando eu tô, sei lá, num lugar onde quando você me dirige, ou quando um pilar me dirige, que tem um lugar ali identitário. Como é o nome desse rapaz que você falou por último? Pilar, Luiz Antônio Pilar. Anota o nome aí, rapaziada. Diretor? Ele é um diretor, ele era assistente do Walter Avancini. Quando eu fiz Chica da Silva, o Pilar já tava assim. Mas um Jefferson D. Não sei, tem um lugar identitário, né, da criação negra. E que esse lugar, sim, precisa ser muito explorado, assim. Existem esses profissionais, eles estão no mercado. A gente precisa que eles tenham oportunidade de trabalho. E eu acho que hoje em dia a gente tem uma brecha aí, porque é o seguinte, os contratantes começaram a entender que isso é um mercado valioso. Acho que começaram a entender muito tarde, né? Mas quando você vai ver as agências de publicidade, quando você vai ver as emissoras de TV, eles estão buscando esse caminho. Acho eu que não tem o conhecimento total para falar da gente, para saber como, enfim, escalar, onde procurar, que tipo de personagem oferecer. Acho que ainda não existe. Acho que talvez o ponto positivo da época que a gente vive é essa. Mas, ainda assim, eu sempre fico com medo de ser um momento passageiro. Foi um pouco por isso que eu mudei minha vida, né, Brau? Que eu estou nesse novo emprego justamente por isso. Porque depois de tantos anos trabalhando como ator e como diretor, felizmente, graças aos deuses e deusas, de forma próspera, com bons personagens e etc., o meu desejo, o meu ativismo, a minha ambição também, né? Não posso deixar de falar, que também sou ambicioso, era assim, ter o poder da caneta do contrato, de contratar. Era isso que eu queria. Foi por isso que eu mudei minha vida, por isso que eu tô nessa nova empresa, porque o projeto é esse. É abrir esses espaços, é contar essas histórias, é captar esses talentos todos para falar de uma coisa que já deveria estar sendo contada há muito tempo. Seria mais ou menos como essa coisa que eu falei agora, de criar o universo para poder inserir essa rapaziada que vai chegar, que não existe. Exatamente. Eu tô um pouco cansado de pedir. Eu entendo isso. Cansei de pedir, então Ou de vou só me desejar, apropriar. né? Ou de só desejar. Então a gente se apropria. Responder essas coisas sempre, igual essa que eu te falei. Porque, veja bem, você e a Thaís, vocês são exemplo de talento e tal, papá. Eu acho, às vezes, injusto deixar de falar das coisas que você faz, da sua capacidade, das coisas que você fez, das coisas que você fez e faz, para ter que falar sobre a parte social da sua representatividade, que te cansa isso? De vez em quando cansa, mas tem dia que você tá malandro. Às vezes você ouve a pergunta e responde outra coisa. Finge que não foi perguntado. Você já fez isso, tipo Vampeta? Mas faço muitas vezes. Quando eu tô de saco cheio, eu respondo outra coisa. Mesmo. Eu acho engraçado. Mas ao mesmo tempo, eu tô fazendo essa piada aqui, mas ao mesmo tempo é muito importante. E a gente tem que aproveitar também o privilégio de ter o microfone. Isso aqui é muito poderoso, a gente tem que fazer uso disso. Não tem jeito, é a nossa caminhada, é o que a gente está construindo. Então, mesmo nos dias mais cansativos, ainda assim é importante. Não tem jeito. Eu não entendo. E faz parte do nosso recorte, né? Você falou, eu não quero entrar na temática, mas acaba entrando. Porque esse é o nosso recorte, não adianta. Se a gente for fechando assim, a gente vai acabar nessa história. Se a gente não aceitar o recorte, como é que faz? Se não aceitar o recorte, se a gente não aceitar. Eu acho que enquanto artistas negros a gente não tem a chance de não aceitar o recorte. Eu acho que não tem. Os que ousam não aceitar pagam caro também, né? Eu acho que deixa de mergulhar num assunto que é da sua identidade, sacou? Que te faz melhor, inclusive melhor artista. Quando você pergunta isso pra mim, eu fico... Você fala, você cansa? Eu falo, não, porque eu acho que o assunto é tão complexo. Ele não tem uma resposta única. Enquanto você pergunta, eu tô elaborando também. Eu vou elaborar cada resposta de uma maneira diferente.
Porque o assunto é muito complexo, cara. E tem uma coisa que Thaís faz, e que eu também faço quando tô esperto, que é muito legal, assim, que é não permitir que alguém coloque palavras na sua boca. Se a pessoa pergunta uma coisa tentando induzir a um tipo de resposta, Thaís responde o que ela quer, ela vai até o fim. Isso é até um aprendizado que eu tive com ela, que eu também, às Eu vezes… não reparei, não. Mas faz isso, porque eu, às vezes, também a pessoa dizia, então você acha que o negro eu dizia, acho, só que era a frase da pessoa. Isso é o que você tá dizendo. Então, hoje em dia a gente já tem, isso é o que você tá dizendo, mas o que eu quero dizer, já tiveram várias entrevistas, né, que a gente vai até esgotar a pessoa. Não, aí a pessoa vai, você disse isso. Não, o que eu disse foi isso. Aí a pessoa, então você está dizendo, não, você tá ouvindo o que eu tô dizendo? Porque a gente também não se furta a responder exatamente o que a gente acredita. Então, se liga. Agora eu tô tentando me colocar como um diretor de cinema branco. Veja bem. Não, por quê? Quando a Thaís fala assim, a gente precisa de gente negra lá pra falar das vidas negras. Concordo também. Mas eu não consigo entender um diretor negro, aliás, um diretor branco, que viva no Brasil e não conheça o povo dele. Que não conheça o povo do país dele. Que ele não saiba como estabelecer um papel para um grande ator negro. Ou que ele desperdice talentos. Porque ele não sabe como… Eu não entendo essa coisa, eu não sei como os negros se comportam. Como assim não sabe? O que ele é cego, ele é surdo, ele mora na Suécia. Onde ele mora? Mora na Dinamarca. Porque olha a gravidade do que vocês falaram. É que eu acho que vocês já responderam isso várias vezes, mas olha a gravidade do que a Thaís falou. Se a gente não tem brancos à frente dos programas com sensibilidade suficiente para entender o povo da qual eles vêm, o que eles estão fazendo lá? E para trazer um contorno com os dados aqui, Brau, tem uma pesquisa da própria Ancine, que é de 2016, sobre diversidade de gênero e raça nos longas-metragens aqui do Brasil, que mostrou que 97,2% dos longas que foram lançados naquele ano foram dirigidos por pessoas brancas, né? E, ao mesmo tempo, a mesma pesquisa mostra que quando o diretor ou o roteirista de um filme é negro, por exemplo, a chance dessa equipe ser mais plural, mais diversa e ter mais gente negra trabalhando junto aumenta. Agora, lindo você tá falando, tudo bem, é informação. Na minha cabeça, por exemplo, assim, vou voltar. A gente vive num país onde a maioria do povo é negro. Vocês moram no Rio de Janeiro, a Globo é no Rio de Janeiro. Projac é no Rio de Janeiro. Não é possível que eles não estão vendo o Rio de Janeiro. Brau, eu acho Brau, que você tá muito otimista. Não, pelo amor eu de acho Deus. que eu sei te responder. Talvez eu saiba, eu não fiquei sei. com raiva dele agora. Do Brau? Fiquei. Ele tá provocando. Ele tá. Ele sabe a resposta, que ele tá provocando. Não, eu preciso, eu quero ouvir de você. Eu sei, Cara, e essa galera foi criada… como a maioria dos brasileiros, com uma narrativa, uma enxurrada de uma narrativa muito branca, tentando transformar o Brasil num país branco, né? E também, ao mesmo tempo, qual é a rede de relação dessas pessoas? Quais são os negros que convivem com eles? Morando no Rio de Janeiro? No geral, cara. as pessoas convivem com pessoas que estão trabalhando com serviço. Os Você acha- amigos têm amigos Você pretos? acha que… Certo, Convivem com pretos no dia a dia, numa relação de igual para igual? Frequentam as Frequentam casas, as casas das restaurantes, famílias. frequentam as casas das famílias. É visão de mundo. Tudo bem que você pode pesquisar. Isso é válido. Eu, quando vou fazer meus trabalhos como diretor, eu pesquiso o universo que eu vou tratar, tento me aproximar. Mas muitas vezes a inspiração primeira é da sua rede de relação. É daquilo que você convive. Me responda uma coisa, Brau. Por que é que até hoje não tem uma série, um filme sobre Elza Soares? Me diz se essa personagem não é das mais interessantes do nosso país. Agora eu vou inverter Eu discordo um pouco de você, Brau. Posso falar uma coisa? Pode. Eu Claro. acho que assim, quando você vai fazer uma novela, falar de novela, tá? Que é o meu ambiente onde eu trabalho faz muitos anos. Se você vai falar sobre a comunidade judaica, você procura um rabino, tá? Se você é branco, católico, você procura um rabino. Se você vai falar, sei lá, sobre a comunidade dos ciganos, você vai procurar um cigano. Agora, se você vai falar sobre a comunidade negra, a população branca acha que sabe tudo da gente. E não sabe, não tem a nossa vivência. A mesma coisa que eu falei dos diretores e dos criadores, dos autores, tem uma questão grave que separa, que é identitária. Sabe? Quando eu falei lá atrás, de quando eu cheguei na Barra e que era diferente,
Eu passei anos com vergonha de dizer que eu gostava de pagode, cara. Porque gostar de pagode na Barra da Tijuca naquela época, apesar do pagode ser... Era meio, coisa de preto, que eles chamam, entendeu? Tipo, era considerado menor. Então, pra ser considerada a menina, pra pertencer naquele universo absolutamente branco, eu tinha que gostar dos pops americanos, do pop americano, sacou? E durante muito tempo, eu neguei toda a minha cultura negra, de família, que vinha da minha família, que vinha da Zona Norte, pra poder pertencer. Você negou sua cultura negra? Durante muito tempo. Como? Como você... É isso, querendo... Era o inglês, eu precisava saber inglês, eu preciso conhecer todas as coisas dos gringos e tal. E cadê os Alciones? Cadê as coisas? Eu só tinha a minha cultura negra, não é que eu negava. Eu tinha ela quando eu tava dentro do meu universo, da minha família protegidinho. Quando eu tava dentro dos meus amigos de escola, tal, não sei o que, era tipo, samba, pagode, todo mundo achava menor. Isso e essas pessoas que eu tô falando, que são as pessoas brancas da burguesia brasileira, né, assim, hoje em dia, acho que nem tanto, tá? Hoje em dia nem tanto, porque eu também não sou adulta, não sei como é que tá essas coisas. Quando você é adolescente, você quer pertencer, você abre mão de muitas coisas e nega muitas coisas, né? Mas é essa galera que tá com a caneta na mão. Essa galera que vai escrever sobre o que eles acham que é legal. Essa galera que dita que é música boa, que é música ruim. E aí, quando você, um sertanejo, por exemplo, coloca 50 mil pessoas, você vai dizer que aquela música é ruim? 50 mil pessoas... Quem é que tá dizendo que essa música é ruim? 50 mil pessoas enchem o show daquela pessoa. Pra eles é bom. Como é que você vai dizer que é ruim? Sabe? Então, essa galera aí é que antes também da internet, a internet também deu uma pulverizada nisso, assim. Deu uma melhorada, uma equilibrada, na verdade. Essa galera que tava com a caneta na mão, dizendo o que é bom, o que é ruim, o que pertence à intelectualidade, o que não pertence à intelectualidade. Se liga. Me liga. Agora vamos colocar assim nesse posicionamento aqui, ó. Você é diretor. Sou. Aí o cara vai e te dá uma incumbência de fazer um filme de brancos. Uhum. Você é um diretor, você vai fazer. Vou. Você vai catar, sei lá, catar um malote recheado. Falou, Lázaro, eu quero que você faça um filme sobre imigração holandesa em Pernambuco. Maravilha, aceito, vou assinar o contrato. Você vai pesquisar. Você acha que, se fosse para falar de, sei lá, do pessoal do Rio de Janeiro, você saberia fazer. Teria que fazer um mergulho mesmo, uma imersão na cultura dos caras para poder fazer isso. E eles não fazem isso quando se trata do nosso povo, é isso? É isso. Não que você não possa contar uma história com liberdade, inspirar, mas eu acho que tem um fator histórico aí, Brau, que a gente tem que pensar. O que é que a gente está negando do Brasil esses anos todos? Em que momento histórico a gente está? Esse assunto não é um assunto novo, você mesmo sabe, né? Nós somos fruto daquela primeira geração de atores da televisão no Brasil, que eram 6. Né? Que estavam ali lutando todos os dias, às vezes sem até poder falar abertamente sobre esse assunto. A gente chega agora e a gente pensa assim, o que é que a gente pode fazer para melhorar o nosso país, para representar melhor o nosso país? Tem uma falta gigante aí. O que é que as pessoas estão falando nas ruas? Como é que a população negra quer ser vista? Por que é que as pessoas, quando veem determinada cena numa novela, reclamam? Porque estão dizendo, isso não me representa, isso não sou eu, isso é injusto, isso está reforçando estereótipo, isso está negando a minha existência, isso está negando a minha complexidade. Nós somos a geração que temos essa missão. Vamos assumir ela. E eu acho que uma grande maneira da gente conseguir contar bem a história é pesquisar sim, é se aproximar sim, é contratar sim, é dar a voz sim, é às vezes estar nos bastidores e deixar alguém contar aquela história. É o nosso tempo. É importante para o nosso tempo. O Brasil precisa passar por essa transição. Eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 20, 30 anos. Talvez eu lá com quantos anos vou estar? 20, 30? Não conta, não deixa não. Eu vou estar com 52. E quando eu tiver, eu com 52 anos de idade, 10 anos. Não quero nem mais falar desse assunto. Eu vou fazer só filmes sobre holandeses, imigração holandesa no Brasil, quem sabe, mas não. Esse é o nosso tempo. E eu acho que, inclusive, é uma forma da gente fugir de ficar obsoleto. Olhar para a realidade do nosso país. A gente precisa olhar. Eu vou insistir num assunto. Acaba aí, desculpa. Fala. Já acabei. Querido.
Eu acho que falta aos autores e criadores, e diretores e produtores brancos hoje é entender que não, eles não sabem tudo sobre a gente. Sim, eles vão ter que contratar a gente pra contar a nossa história, sabe? Se você quiser contar uma história qualquer, tá? Salve, salve família, inscreva-se no canal. Deixe seu like e inscreva-se, não esquece. E que tem a população negra, ele vai ter que ter autores negros, diretores negros, produtores negros, equipe negra, pra gente poder contar a nossa história. Senão eles vão estar sempre achando que sabem falar sobre a gente. E aí vai ter sempre crise. Vai ter sempre alguém na internet reclamando. Vai ter sempre alguém identificando coisa. Por quê? Por falta de conhecimento mesmo. Agora veja no Brasil. A gente vive num país totalmente com várias etnias e tal, de vários Vou países. continuar. Não dá pra ter só um supervisor, tá? Um consultor. A gente tem um consultor. O consultor não é o suficiente, amor. Você vai ter que ter um autor, vai ter que ter um diretor, vai ter que ter pessoas, mais de uma pessoa representando aqui. Porque desse consultor também, alguma coisa vai escapar. Pode escapar. É humano. Então tem que ter um monte de gente pra contar essa história. E às vezes é um lugar muito solitário. Eu já vivi isso, por exemplo, de ser o único negro na equipe de roteiristas. E na hora de puxar a corda, você perde. Porque às vezes você fica até cansado. Eu me senti numa época, não como autor. Eu não escrevia. Eu só julgava. Ficava limpando. E eu, como artista, não estava pleno. Porque eu não podia escrever. Eu tinha que ficar somente contendo crises e danos que poderiam ser causados. Isso também é um lugar perigoso. Sim. A pergunta do começo, né? Quando isso cansava. A Thaís respondeu bem. Ela falou assim, não, isso me faz uma artista melhor. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Por que eu falei essa coisa da imigração holandesa? Se você tiver que fazer um filme sobre brancos, brasileiros, será que tem que pesquisar tanto assim? Mas tá meio explícito também, não tá? Como é? Agora, se escapar, por exemplo, um personagem... Por exemplo, se eu fosse um diretor de cinema e eu fizer um personagem de, sei lá, uns personagens assim, caricatura de branco. Caricatura de homens brancos. Coisas que só os brancos fazem, por exemplo. Igual eles fazem com os negros. Coisa que só negro faz. Você tem que jogar basquete bem. Você tem que sambar bem. Você tem que ser um bom jogador de futebol. Você tem que ser... o que mais? Coisas que como seria um personagem branco, chavão, assim? Você... For esse paulista, esse paulistano, porque os caras lá no... Eu vejo que lá no Rio, toda vez que eles querem tirar sarro de paulista, eles põem um personagem branco com sotaque italiano falando, né? Mas eles não sabem como é que é. Como é que um personagem chavão vai? Você quer mesmo que eu responda isso? Tu tá me botando nessa roubada? É isso meu mesmo? amigo, A proposta é essa. A proposta é essa mesmo, pode né? ser... Não, sabe por quê? Porque veja bem, né, meu? A gente, tem um monte de amigo por aí com o nome de Buiú, cara. Eu não aceito chamar, porque o Brasil é assim. Tinha um personagem na Praça é Nossa, que era um garoto, ele era bem pequenininho, ele era o Buiú. Aí ele cresceu, ele virou um adulto, ele continuou sendo o Buiú. E o apelido dele foi pra rua, todo negro é Buiú, todo papapá. Então eles têm essa coisa assim do... tem coisa que só preto faz, eles fazem sempre. Então esse personagem é chavão. Tem coisa eu já que sei branco qual ia ser também o personagem. faz toda hora. Eu sei qual ia ser o personagem. Ia ser um personagem que acha que tudo tem a ver com ele. Por exemplo. Tudo é autorreferente, tudo é protagonismo. O mundo todo tem a ver com ele. Já foi. Não vou responder mais do que isso, Brown. Não me mete em problema. Isso é profundo. Não me mete em problema. Não tô aqui na casa do Jorge, a gente conversando sozinho. Seria o não homem, mete essa. O homem branco. Para de insistir. O centro do mundo. O homem branco se sente o centro do mundo. Não sei, eu não quero falar mais. Eu vou falar. No Brasil é um pouco isso, né? No Brasil é meio que um pouco isso. A gente tá meio no entorno deles, né? Até a própria palavra periferia, né? O que é o centro, o que é periferia hoje, né? Exatamente. E que nem a palavra inclusão, né? Que parece que a gente tem que entrar num universo, num sistema que já existe, que a gente tem que se inserir nele, abrindo mão, inclusive, dos nossos saberes, da nossa existência. Isso é uma coisa super perigosa. Tenho pensado muito nessa palavra agora, no uso dela, né? Porque, assim, tudo bem, acesso a direitos, presença em lugares, eu acho super importante, mas eu acho que isso, às vezes, corre um risco grande quando essa inclusão é colocar alguém para representar ali dentro e tentar negar tudo que a pessoa é e tudo que ela pode contribuir para o ambiente onde ela entrou. Eu tô super nessa
nessa viagem aqui agora. Ainda não está completo o raciocínio não, mas estou pensando muito sobre isso. Eu analiso, às vezes, algumas cobranças que até nós mesmos fazemos, assim, a militância, entre aspas, né? Em cima do povo negro, vamos dizer assim. Às vezes eu tenho um pouco assim um pensamento que não existe povo negro no Brasil. Engraçado, por que eu penso isso? Existe uma população de pele não branca. Mas quando você, para falar de povo, teria que ter uma certa unidade. E no Brasil eu não sinto isso. Essa unidade capaz de fazer esse 56% virar realmente um fator positivo. Você, pela própria Bahia, você tira algumas conclusões. Quantos políticos são eleitos na Bahia negros? Você fez parte de um teatro negro na Bahia, onde, deveria ser tudo negro, pela porcentagem. O Brasil é desigual. O cara que tá ouvindo a gente falar aqui, fala, mas tá lá, Mano Brown, Thaís de Araújo, Lázaro Ramos. Eles são bem-sucedidos. O cara tá na Globo, o outro tá lá no Spotify. Tá reclamando do quê, né? O que eles estão lá reclamando? Não é reclamação, né? Fala aí. Não, inclusive eu tento reclamar muito pouco, assim, eu tento olhar para os fatos e tentar falar alguma coisa que faça a gente avançar. Porque isso, assim, se você me pergunta sobre cansaço, eu às vezes fico cansado de ficar só diagnosticando. Eu tô muito numa vibe de encontrar saídas e caminhos. O que é que a gente pode propor? O que é que a gente pode propor? A minha cabeça, o tempo todo, funciona nesse sentido. E a minha fala, assim, por mais que eu fale, eu tento não fazer um vômito de verdade. É só pra gente conversar. Se você for ver, por exemplo, felizmente nós somos parceiros em várias coisas que todas são propostas de conversa e oferecendo alternativas. Quando a gente faz o Topo da Montanha, que é inspirado no Martin Luther King, que Thaís faz a Cameia, personagem que questiona tudo que ele disse e fez e que traz um outro ponto de vista, é porque a gente escolheu essa peça para fazer caminhar e não para ficar só no diagnóstico. Sobre essa peça, o que você falou sobre essa peça? Teve uma bilheteria estrondosa, né? Eu vou até resgatar um número aqui, mas… Isso é incomum, mas eu acho que… Não sei se você concorda comigo, amor, mas a gente tem buscado esses anos todos, em tudo que a gente produz, a gente faz, encontrar essa linguagem. Que seja entretenimento de qualidade. Isso é uma coisa que a gente tem feito muito, né? Claro que tem assunto relevante, etc. Mas é entretenimento de qualidade. A pessoa vai entrar e vai se divertir. E, se for falar das nossas questões raciais e sociais, a gente sempre vai oferecer uma alternativa. É engraçado que o Topo da Montanha, a alternativa é uma coisa que é quase simples, porque a gente fala assim, a alternativa de tudo é o afeto. É saber que eu te afeto, você me afeta. E também sobre afetividade, sobre respeito, carinho, amor. Eu lembro quando a gente fez o Topo, nas reuniões, a gente citava muito 2 filmes, assim. Mas é muito subjetivo, que eu vou falar mais de emoção, assim. Qual é a sensação? A gente quer que a gente tá fazendo essa peça pra quê? Pra que as pessoas saiam de que maneira aqui? E aí a gente falava muito de 2 filmes. A gente falava norte-americanos. Um, Mordomo da Casa Branca, e o outro, Selma. Falava, cara, eu quero que no Mordomo da Casa Branca, eu saí igual um pano de chão. Era ai de mim, sabe? Aí eu falava assim, eu não quero que as pessoas saiam dessa peça igual a gente saiu do Mordomo da Casa Branca, falando que merda de vida. Eu não quero. Eu quero que as pessoas saiam querendo marchar, fazer a mudança, sendo agente da transformação. Afeta na como sua no Selma. Vida o papel que você na vida pessoal afeta? Quando você mergulha muito assim, te atrapalha? O tempo inteiro. Você sente nele, ele sente você, Você sente em mim? O quê? Que ela tá muito mergulhada no personagem e você não reconheceu ela. Nossa, mas Thaís, toda vez que vai fazer um personagem, ela vira o personagem em alguma instância dentro de casa. Olha aí, gente, calma. Deixa eu falar pra vocês que estão ouvindo a gente. Sim, vira. Não. Vira, sim senhora, vira, sim senhora. Se o personagem for mais bélico, você fica mais dura. Se o personagem for mais carinhoso, minha vida vira uma maravilha, um mar de rosas. Você fica super carinhoso. Você é dessa pessoa. Não, eu fico bastante. Não é que eu vire a personagem. Não vira, mas você se alimenta disso no seu dia a dia. Mas eu fico muito tomadinha. Fica, tomadona. Eu lembrei do Amor de Mãe. O dia que eu virei e falei, estou saindo desta casa. Deixei ele com as crianças. Era uma semana muito pesada pra mim. De filmagem. E era justamente a semana que ela descobre que o filho é o filho e tal, não sei o quê. E eu saí de casa.
Liguei para um amigo meu que é dono de hotel, eu falei, olha só, eu preciso passar 2 dias aí. Virei pro Lázaro e falei, tchau. Você fica com essas crianças, entendeu? E eu estou indo embora. Eu lembro que no dia, no negócio de criança com febre, João Vicente, sei lá, alguma coisa assim, eu virei as costas e fui embora. Ainda bem que tem ele em casa, eu só fui porque eu sabia que tinha ele. Não dá pra ficar aqui, eu tô precisando, eu não tô conseguindo. Não, mas é muito bonito o processo criativo de Thaís. Você sabe que, assim, aí agora falando como diretor, uma das coisas que mais me emociona no trabalho de Thaís é justamente essa capacidade que ela tem de se transportar. Coisa que eu, como ator, não sou, tá? Eu sou muito racional. As pessoas veem cenas emocionais minhas como o paió e acham que eu tô possuído e não sei o quê. É tudo técnica. Eu não sou o mesmo ator que Thaís. E Thaís tem uma coisa linda. Ela se doa tanto na vida e no trabalho que, assim, ela dá alma. E muito rapidamente. Eu tô doido. Exausta. E ela ele sai sai exausta. como? Inteirinho, só na técnica. Quer dizer, mais inteligente, a forma mais inteligente de trabalhar. Não, eu tô doido para as acabada. pessoas verem medida provisória Camisa, muito por causa do camisa trabalho 10 dela. clássico, nem suja. Só tirei o Paulo Henrique Ganso no auge. Só virava o short de lado assim e continuava o jogo. Eu aprendi isso, sabe onde? No filme com Wagner, o Cidade Baixa. Fátima Toledo, que você conhece muito bem. Grande Fátima Toledo. Preparação com Fátima Beijão. Toledo. No Cidade Baixa, tinha uma cena que o Wagner me apontava uma arma e durante os ensaios eu tinha que tirar a arma dele, dar uma bronca nele. No meio do ensaio, sem querer, meu joelho bateu na barriga de Wagner. Wagner é meu amigo, meu irmão. Ele veio pra me dar um soco, cara. Aí eu saí. Aí ele veio pra dar outro soco. Aí eu fui pras costas dele, comecei a bater nas costas e gritar assim, isso aqui é um filme! Isso aqui é um filme! Olha os caras, envolvidão, mano. Envolvidão. Aí ele veio, e aí é outra parte bonita da história, que é a amizade, né? Ele veio pra mim e ele começou a chorar e falava assim... E eu respondia assim, eu te entendo, meu irmão, eu te entendo. Mas esse negócio assim de separar é o jeito que eu consigo trabalhar. Eu invejo muito essa maneira de Thaís. Eu queria ter isso. É um lugar que eu almejo. Um dia eu vou conquistar. Mas parece que eu fico levando coisa pra casa. Não fica levando, mas é porque você tem os dois recursos. Não, porque Thaís tem os dois recursos. Thaís, quando ela precisa, ela aciona a técnica, mas quando a cena precisa que ela se rasga, ela se rasga. Mas ao mesmo Por tempo... isso que eu tô doido, deixa eu te elogiar. Por isso que eu tô doido para as pessoas verem o Medida Provisória. O Medida Provisória tem pelo menos 2 cenas. Quando estreia no Brasil? Espero que em janeiro do ano que vem. A meta é essa. Mas tem 2 cenas que Thaís faz no Medida Provisória que eu acho que vão ser daquelas cenas que as pessoas vão ficar assistindo muito tempo, que vai ser referência de um jeito de atuar sobre determinado assunto. Pronto, acabei de te elogiar. Não, mas você é maravilhoso, meu amor. Você é maravilhoso. Não, mas o Lázaro tem uma coisa que eu não tenho, por exemplo. Ele é absolutamente concentrado. Eu sou muito dispersa. Muito dispersa. Você fala que é da técnica, mas assim, você é incapaz de começar o topo da montanha da maneira que eu começo. Eu começo concentrado e ela começa a falar, já pagou a aula de judô do João? No palco. Antes de entrar. O aquecimento. Já... O aquecimento dela é isso. Eu sou dispersa, eu sou, sei lá, as pessoas estão entrando, a gente recebe as pessoas no palco e tal. Eu tô sempre contando uma fofoca pra ele quando as pessoas estão entrando. E ele nunca me dá ideia. Ele tá sempre muito concentrado, olhando pra frente. E aí a minha diversão é desconcentrar ele. Falar, não pode estar levando tão a sério assim, para com isso. E aí eu fico o tempo inteiro provocando, e o cara não sai do trilho. Essa coisa de trabalhar junto e tal, quando dá um cansaço, assim, que precisa dar um afastamento, e aí, como é que é essa fita? Gente, é o contrário. O trabalho é que alimenta a gente. A gente fica muito melhor quando trabalha junto do que quando trabalha separado. Briga trabalhando? Não. A gente no passado teve desentendimento, mas não, quando a gente fez Cobras e Lagartos, mas não era uma briga, era um desencaixe. Que quando acabou Cobras e Lagartos, eu falei, eu jamais trabalho com ele. A gente achou que nunca mais ia trabalhar junto. Tanto que quando acabou Cobras e Lagartos, a gente separou. Onde foi a faísca? A faísca foi aonde? Eu acho assim, do meu lado aqui, que na época eu não tinha compreensão do jeito dela trabalhar e do meu jeito. Foi o primeiro? Foi o primeiro, e eu ficava tentando encaixar ela no meu jeito. Ele queria que eu virasse ele. Na época era isso. Na época era assim, eu quero que ela trabalhe do jeito que eu trabalho, etc. E eu sou um saci no set. Deixa eu me localizar, vocês já estavam casados? Já. Já há 1 ano e 4 meses. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi que você ouviu a primeira vez que você ouviu falar dela? Eu tinha ouvido muito falar pela imprensa. Tem uma coisa que aconteceu que eu, na Bahia, na época, eu não vi Chica da Silva, que foi o fenômeno que foi. Mas eu sabia quem era ela, admirava muito.
E na época da novela Cobras e Lagartos, eu tava assistindo. Não, que eu fazia. Cobras e Lagartos, quando a gente já tava casado há um ano e Como era o meio. nome daquela novela? Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado. Que história é Da essa que Cor ele do vai contar? Pecado. Eu tava assistindo a novela no camarim de outro estúdio, do lado de Bruno Garcia, e passou uma cena dela. Aí eu falei, nossa, que atriz incrível, que mulher incrível. E ela disse que é mentira, mas é verdade. Eu falei, Bruno, vou casar com essa aí e vai durar. Foi assim, foi isso. Ela não acredita, mas é Eu verdade. acho que isso é a maior historinha Não que ele é inventou pra ficar profecia, bonito. Foi uma piada, tinha algo de piada, mas depois eu descobri que tinha fundo de A verdade. palavra tem força, né? A palavra tem E força. você ouviu falar dele quando, a primeira vez? Então, eu vi ele no teatro. Eu vi na máquina, Trabalhando. trabalhando. Aí depois, eu falei, nossa, que ator interessante. Aí depois eu vi O Homem que Copiava. E eu não associei que era o mesmo ator. E falei, nossa, quem é esse cara? Eu não sabia que era o mesmo que eu tinha visto no teatro. Eu não sei qual que eu vi antes. Acho que foi a máquina. Será? E aí, quando eles chegaram lá no Rio, eles eram meio uma sensaçãozinha, sabe? Uma modinha. Os meninos estavam vindo da Bahia, não sei o quê. Ai, meu Deus. Todo mundo queria namorar os meninos e não sei o quê. E conversa de camarim. Sabe que mulher conversa muito em camarim, né? A gente conversa muito em todos os lugares que a gente tá. E aí tinha uma conversa. Quem que você acha? O fulano e tal, não sei o quê. Uma queria Wagner, a outra queria Gustavo, a outra queria Vlad. Tal, não sei o que lá. Eu falei, gente, eu ia aí nesse Lázaro Ramos, hein? E aí... e aí foi... assim. Basicamente. Foi assim? Aí eu fui. Pô, faltou poesia nessa última aí. Não, Foi... tem... menino, é uma história que tem que ser duas coisas de podcast. né? É longuíssima. Aí manda flor pra um, manda flor pro outro. Eu era noiva, ele não sei o quê, troca de flor, eu dei a flor e deu a flor pra outra mulher. Thaís Araújo agora também tem uma posição de liderança na ONG Gerando Falcões. Me explica um pouco sobre isso. Esse trabalho social, essa vertente sua. Sempre foi assim? Sempre tive um braço, um pé lá, na verdade. Mas eu tinha necessidade de fazer algo com mais frequência e efetivo, assim. E aí, a vida é muito boa comigo, sabe, Brau? Muito generosa mesmo. E eu senti a necessidade de devolver. Só que eu queria um emprego nesse lugar, sabe? Um lugar em que eu pudesse todo mês fazer alguma coisa. Que tivesse uma sequência. Durante muito tempo vi vários lugares, assim, onde é que eu poderia me oferecer para trabalhar. E aí pensei em criar uma ONG minha, e fazer uma coisa. Falei, gente, mas tem tanta gente fazendo coisa legal. Por que eu não posso somar com alguém? Eu conheci o Edu Lira, Gerando Falcões e tal. E aí me ofereci, assim, pedi pro Edu um emprego na Gerando Falcões. Falei, deixa eu trabalhar para você. E o meu trabalho lá, eu sou head de produtos sociais. E o que eu faço? Faço algumas coisas. Mas eu, por exemplo, eu tenho muitos contratos publicitários. Eu escolho empresas com que tenham algum comprometimento social. Se essa empresa não tiver, o meu trabalho é fazer com que ela tenha. E aí o meu desejo lá no final, ainda não tenho isso, mas é conjugar as empresas com que eu trabalho comercialmente com o Gerando Falcões, que faz um trabalho muito grande de educação. Você tem condição de fazer essa ponte Eu tenho condição de fazer essa ponte. Com qualidade. E eu tenho feito com várias empresas que eu trabalho. De unir, e aí eu fico unindo empresas, agências, com o Gerando Falcões. O meu trabalho é esse. Não só as que eu trabalho, as que eu não trabalho também. Né? Às vezes eu não necessariamente eu tenho que ter um contrato com uma empresa para juntar com o Gerando Falcões. Mas você sempre teve, assim, trabalhou, teve envolvimento em parte social. Faz tempo, né? Eu já ouvi falar faz muito tempo, coisas, mas eu não tinha um emprego num lugar. Eu tava querendo algo isso é um emprego. É um emprego também. Era um trabalho que eu queria que tivesse um caminho, uma sequência. Sabe? Eu não queria ficar assim, doa pra cá, doa pra ali, doa pra acolá. Eu não queria. Eu queria um trabalho em que eu tivesse ali, que eu visse um resultado. Sabe? Que eu pudesse acompanhar.
Não tem salário em absoluto. Na verdade, não tem nada. Mas todo trabalho tem que ser remunerado. Já tá na hora de pagar mas, você, então. não, mas esse é o trabalho que eu tô devolvendo para a sociedade. Esse é o meu objetivo com esse trabalho, é devolver para a sociedade o que eu recebi do público, na verdade. Aí eu vou dar pro público que tem mais necessidade, que tá mais vulnerável, que é o público que tá dentro das favelas. Se liga num papo. A gente falando sobre personagens, papéis. Voltando àquele velho tema, papéis relevantes. Vocês protagonizaram 2 papéis de personagens negros, certo? Chica da Silva e Madame Satã. Talvez 2 das melhores interpretações de atores no Brasil, independente de cor. A dificuldade do diretor branco em conseguir conciliar o politicamente correto e o óbvio. Por exemplo, um personagem estritamente negro como Madame Satã, um negro retinto da Bahia, capoeirista e tal, tinha toda aquela mística em volta dele, que ele seria drag queen? Drag? É isso? Sim. Pra quem não sabe quem é, a rapaziada que tá na escuta aí, procura saber aí, o filme do Lázaro Ramos, o Madame Satã, que o Wagner Moura interpreta também. Não, esse Wagner filme. não faz Qual isso, é o papel que tem uma discussão entre você e ele? O Paió. O Paió, né? Paió. Discussão braba, né, entre vocês dois. Aí você fala um montão ali. Wagner é foda também, né? Ator foda, né? Porra, Bahia é foda, né, mano? Eu acho. Eu acho também, né, mano? Só sai gênio de lá, né, cara? Gênio, né? Qual que é? É a farinha? É o quê? Qual que é A água. É a água, né? Será uma coisa ligada à África, alguma coisa tipo assim? É tudo um exercício de troca de lugares. Sabe assim? Colocar no lugar do outro às vezes. Os caras não conseguem se colocar no nosso lugar de jeito nenhum, né? A impressão, pelo que eu entendi, é isso? Os caras não conseguem entender? Qual que é a fita? Falta de humanidade, sensibilidade, burrice mesmo. Qual que é a fita? Não, porque se eu sou um diretor, vou voltar naquela temática, como assim o cara não sabe como se comporta uma família negra? Eu acho que é outra coisa, Brau. Eu acho que acha que sabe, mas não sabe. Esse é um lado. De achar que sabe é um dos lados. Brau, mas por que a gente que tem que ficar fazendo esse exercício e não cada um fazer o exercício de se analisar? O meu exercício hoje, vou fazer uma provocação pra você agora. Meu exercício hoje como ator é olhar para as potências que tem na comunidade negra e contar essas histórias. Quem não correr atrás disso tá perdendo tempo. Se a pessoa não quer, se não sabe fazer, aí não tem nada a ver com isso. Cada um que tem atrás do seu. Eu sou contador de histórias. Eu vejo a potência que tem em mim e nas pessoas com quem eu trabalho. É nisso que eu tô olhando agora. Eu não tô muito interessado em estar analisando ninguém, não. Cada um que faça seu curso. Cada um que encontre suas respostas. A minha resposta e a minha busca está nas potências que eu vejo que são rejeitadas. Por isso que eu fico brincando com você aqui, fugindo dessas análises. Não sei até onde eu tô disposto a gastar tempo com essa análise dos outros, não. Entendeu? Vai trabalhar pros outros também, né? Trabalhar pros outros, cada um faça a sua autoanálise aí. Faça a sua pesquisa. E tem um monte de pesquisador, inclusive, que merece dinheiro pra pagar pra fazer isso. Eu vou falar, essa é a resposta que o mercado quer. Então não pode dar de graça essa resposta. O mercado quer essa resposta, Brau, porque a demanda tá gigantesca, você sabe disso. A demanda tá gigantesca. Essa é a resposta de $1 milhão para quem não sabe, para quem não tem a vivência, para quem não tem a identidade. Só que tem o dinheiro, tem a caneta. Então, tu vai dar a resposta de $1 milhão pra quem tá com dinheiro com a caneta? E você tem a resposta? Realmente, talvez essa resposta que eu tenho aqui, eu não vou passar também. Claro. É mesmo porque é tão óbvio que eu não sei nem se tem resposta, na real, assim. É tipo uma coisa que pra mim é muito natural, por isso que eu falo, como assim o cara não entende? Ou é... Aí que é um outro lado pior da coisa. Ele não entende ou é conveniente não entender porque em algum momento do Brasil
Nem o nosso próprio povo conseguia entender quando via a gente na tela. Assim, já é negócio. E, Brau, com os dados da peça, dá pra gente trazer uma outra discussão pra mesa também. 500 mil de pessoas foram assistir a peça O Topo da Montanha. Então, acho que os números mostram o interesse das pessoas em histórias contadas com uma outra perspectiva e com uma outra caneta, né? E essa peça foi dirigida pelo Lázaro Ramos. E tem também o Medida Provisória, que é um filme dirigido pelo Lázaro, também com a atuação da Thaís, que já tá com uma crítica super positiva lá fora, com uma expectativa grande para o filme chegar aqui. Então, o que muda quando a perspectiva de quem tá dirigindo também é outra? O que mudou na história que o Lázaro contou, né? E além disso, a Thaís deu uma declaração recentemente dizendo que a novela Chica da Silva, que ela atuou lá em 96, deveria ser refeita, né? Com uma outra perspectiva também. E o que poderia mudar se Chica da Silva, por exemplo, tivesse sido uma novela dirigida por uma pessoa negra, por uma mulher negra? Acho que vale a pena a gente trazer pra mesa essa discussão. Pô, falar do Medida um pouquinho aqui. Quando esse filme começou em 2013, foi filmado em 2019? 19, né? Início de 2019. Muitos anos de pesquisa e eu tinha muito na minha cabeça assim, pô, eu fico reclamando tanto das histórias que contam sobre personagens negros, o que é que eu quero fazer diferente? E aí tem algumas coisas que agora eu consigo identificar. Por exemplo, é um filme que tem uma mulher negra protagonista, forte, que não fica na dependência do homem para tomar suas decisões e encontrar o seu espaço no mundo. Personagem na Thaís. Ao mesmo tempo, é um filme que tem 35 personagens negros, cada um de um estrato social, cada um com história própria. Tem rico, tem pobre, tem quem é da favela, tem advogado, tem quem é mais militante, tem quem não é militante. Porque eu queria falar que sim, nós negros temos dores e alegrias que nos unem, mas a gente tem direito à individualidade também. E isso está no filme. É um filme que, através desses profissionais negros que estão lá, tem uma identidade muito forte. O nosso diretor de arte, o cenógrafo, fez cenários que têm uma assinatura que é única. Tem uma assinatura que é única. O figurino do Alex Brolo também, esse cara negro, traz uma coisa que eu não encontrei em outros figurinistas, sabe? O tipo de música. A trilha do nosso filme é feita pelo Rincon Sapiência, junto com Kiko e com Plínio Profeta. Tem uma identidade, tem uma sabedoria, tem um caminho. E, além desses assuntos todos serem importantes socialmente, ainda é um entretenimento incrível. Eu tô doido para as pessoas assistirem o Medida por isso, porque assim, e vou falar, não é elogiando o meu trabalho como diretor, é elogiando o trabalho de uma equipe, de um monte de exemplo. É um filme incrível. É um puto entretenimento. As pessoas vão sair de lá contempladas, vai valer o preço do ingresso. A gente já passou em mais de 35 festivais, já perdi a conta quantos passaram, sempre muito bem recebido, sempre com boas críticas, num assunto que parece que é só do Brasil, mas atingiu o coração das pessoas. Por quê? Porque é um lugar novo, é um sabor novo, que estava aí deixado de lado. Isso é potência. É esse o trabalho que eu tô a fim de fazer. Não sei se, depois eu falo disso, mas não sei se você sabe que eu não renovei com a Globo para ir para a Amazon justamente para fazer esse trabalho. Eu sou cargo chique danado, showrunning e tenho um contrato de overall deal. Essas coisas dos gringos, né? Que é assim, basicamente… Em português? Em português, O não sei dono qual é a da porra palavra. toda. Eu não sei como é que tá todo esse negócio. O dono da porra toda em português. Bom. Acho que é um… Em português, overall deal. Quer dizer, o dono da porra toda. Ótimo. Aí Porque sim. é um negócio assim que é meio uma visão de mundo que a gente vem treinando há muito tempo, Brau. Assim, as coisas que a gente fala não são só coisas que a gente acha. São coisas que a gente pesquisa. A gente sabe os dados. A gente sabe dados como, por exemplo, de empresas que inserem mais diversidade aumentam seu público em 75%. Isso é dado real, concreto, isso é negócio. A gente sabe do interesse do público para esse tipo de produto. A gente pesquisa o tipo de narrativa. Como é que as pessoas querem se ver? Qual é o personagem novo que a gente vai trazer? Isso tudo que a gente fala, às vezes, de forma despretensiosa, essa aqui é um crânio. Essa mulher só anda lendo. Ela estuda, ela lê, ela fica o tempo Hoje todo tu tá pesquisando. me elogiando. Mas é verdade, é Hoje verdade. tem, obrigado. Vou devolver, tá? Essa é a expectativa. Eu tô aqui, né? Ainda Esperando não deu. acabar. Esperando acabar, só aqui a gravação. Doido pra acabar logo aqui. Não. É isso aí.
tem sempre que falar uma bagaceira. Eu tenho sempre que sujar o negócio. Tá indo tão bem, né? Pô, tava super tão bem intelectual, né? intelectualmente, Chegou, não chega aguentando. ela, acabou com a Ah, graça. Jesus. Samaya vai perguntar pra… Não, que eu acho que valeria a pena, Thaís, você falar um pouquinho sobre essa mudança de perspectiva, né? Desde 1996, como Chica da Silva, antes Tocaia Grande. E você também é defensora dos direitos das mulheres negras, né? E você também está com uma nova marca, que é a Hot Mama, relacionada com a liberdade das mulheres, para se comunicar com as mulheres. Como é que… Eu acho que é muito importante falar nesse podcast também, como você, como uma mulher negra, foi a primeira Helena negra do Manuel Carlos no Brasil, vê a evolução também dessa retratação da mulher negra e o que a gente ainda precisa fazer. Tem uma evolução, né? E eu acho que essa evolução não vem da benevolência de quem… Volto a falar de quem ainda está com a caneta e com o dinheiro na mão. Eu acho que vem de uma demanda justamente dessas mulheres negras. Sabe? Da gente de cansar de subrepresentação em todos os lugares, né? O cinema brasileiro é uma vergonha para as mulheres negras, né? A gente é absolutamente subrepresentada no cinema. Por quê? Porque o cinema tem a maioria de homens brancos dirigindo e depois mulheres brancas, e aí todo mundo até contam as histórias. A gente tem muito cinema, muita coisa negra no cinema, ainda mais década de 90 e tal, mas não tem nenhuma história de mulher. Se você for notar. Mas se as mulheres negras não forem para frente, tem muitas diretoras hoje trabalhando para contar as nossas histórias não serão contadas. É aquilo que a Viola falou lá quando ganhou o Emmy ou o Oscar, assim, vamos desenterrar essas histórias. Tem muita história para ser contada, gente. Muita história que foi negada, invisibilizada. Hoje eu tô com problema. Como é que fala? Invisibilizada. Muita história para contar. Sabe? Sem contar, quando você falou, se mudar o ponto de vista, já mudou a história. Já temos uma história inédita aí para contar, muitas. Se você pegar todas as novelas de época que foram escritas e você mudar o ponto de vista, já tem uma outra novela, cara. Muito mais interessante, porque o ponto de vista que a gente viu até hoje, a gente tá cansado de ver. A gente já viu, sabe? A gente quer coisas inéditas, histórias inéditas, outros pontos de vista, outras formas de pensar. Outras vivências, né? Então acho que a gente tem evoluído muito, assim, muito mesmo. Mas a gente tomou, né? É isso, ninguém deu pra gente. A gente tá tomando esse lugar. E é muito necessário que cada vez mais se tome esse lugar mesmo e que a gente possa exercitar. Porque aí vão deixar de achar que a gente é uma massa única. Sabe, a gente fica o tempo inteiro batalhando pra dizer, cara, nós somos múltiplas, são muitas mulheres negras, nós vamos dizer a mulher negra. Existe sim um ponto de encontro entre todas as mulheres negras, entre todos os negros, homens e mulheres, mas daí também existe interseccionalidade entre as mulheres negras, entre as pessoas negras. Isso tem que ser reconhecido, sabe? Isso eu acho que é um próximo passo, né? A gente tá caminhando, mas tá caminhando bonito, sabe? Eu acho que ainda tem muita coisa, mas se a gente demandar, quanto mais a população demandar, mais quem ainda está com a caneta e com o poder vai ter que abrir esse espaço, sabe? E a gente vai tomando, Acho que o caminho é esse. Fala. E é demanda de mercado. Porque às vezes quando se fala nisso, parece que é reclamação, que é mimimi, que a população negra está reclamando de barriga cheia. Não, é demanda de mercado. Isso vai gerar dinheiro, isso vai gerar emprego. Tem gente que quer assistir isso. E nós que aqui no Brasil já contamos história há tanto tempo, a gente precisa de novas inspirações. Isso é inspirador. É um exercício que eu tenho feito muito ao falar desse assunto. Isso não é reclamação. Isso aqui, olha a oportunidade de negócio. Olha a quantidade de gente que vai querer consumir. A gente gosta de história bem contada. Simples assim. As pessoas assinam streaming, as pessoas assistem a TV, as pessoas consomem um produto que está sendo contado na publicidade, se a história estiver sendo bem contada. E está aí um lugar que tem sido deixado de lado e que é um mercado gigantesco e que não está nem no começo. Nossa, aqui no Brasil nem não tá no mesmo. começo. As pessoas ainda não sabem onde a gente pode chegar. Eu vou contar uma história. Quando eu era adolescente, lá na Barra da Tijuca, eu lembro que a gente foi ao cinema, a galera do condomínio, ver um filme que era o Boys in the Hood. Eu e todos os meus amigos brancos. Quando acabou o filme, todo mundo não tinha entendido o filme, tinha achado o filme ruim. E eu saí completamente encantada com o filme. Que fala sobre uma realidade negra norte-americana.
americana, tá? Não é nem brasileira. Por quê? Porque tem um ponto de encontro ali. Por mais que eu não seja uma negra norte-americana do subúrbio norte-americano, mas tem um lugar ali, amor, que ele é meu, sacou? E que não é daquela galera que estava ali assistindo comigo. E é nesse lugar que o Lázaro fala que é a oportunidade do mercado. É isso, não é à toa quando a gente vê uma Viola Davis, quando a gente vê uma Regina King, quando a gente vê, sei lá, quando eu vejo uma Cris Viana, quando eu vejo uma Valdineia, tem um lugar ali que eu, enquanto telespectadora também dessas mulheres, ainda acho inédito, eu ainda quero explorar esse lugar. Esse lugar me diz muita coisa e eu ainda quero conhecer mais desse lugar. Quando o Lázaro fala, ela é um crânio, ela lê muito. Não é não, Lázaro. Eu tenho uma lacuna aí que precisa ser preenchida. E quando eu leio, o que eu leio muita mulher negra hoje em dia, eu vejo uma coisa que é minha, eu me sinto pertencente. É quase que um reencontro, saca? De olhar e falar, caraca, encontrei uma coisa que eu me identifico, que eu não vi até hoje. Isso fala tanto de mim. Então, quanto mais eu for lendo essas mulheres, mais eu vou... É um lugar de pertencimento, eu vou firmando o meu pé na terra, sabe? Eu vou me encontrando com os meus, assim. É uma necessidade de formação identitária, cara. Vou falar da palavra identidade até o final. Hoje a identidade está na minha boca. Não, mas essa palavra é a palavra do século XXI, né? Estamos à procura dela, da nossa identidade, né? A identidade do brasileiro é muito louco. Eu tava falando com vocês, por exemplo, a família de vocês é muito admirada no Brasil e tal. Eu ouço muito falar sobre isso também, a família negra e tal, e contrariando um jeito de viver brasileiro, né? Que a gente não vê as famílias negras assim unidas, né? Nossas famílias são separadas na raiz, né? A gente estava fazendo aqui dos entrevistados aqui que nós trouxemos, né, Samaya? Muitos não têm pai, mano. Então, vocês entram no âmbito da família, né? Eu estava conversando com o meu amigo Wilson, lá do Aço de Godói, a liderança comunitária lá, ele falando sobre família. E ele é um cara de esquerda, ele não é de direita, não. Rapper, todo posicionado. Ele falou, não, a gente tem que reaver a família. E a mulher dele é negra também, ele é negro, tem 2 filhos. E no mesmo desenho nosso. E mora lá ainda e tal. A gente tem que rever a família e tal, porque eu falei, então, Wilson, você vê que louco, né, mano? Parece 2 caras de direita falando sobre família, religião e respeito e tal, pai, pum, aonde que é o limite, né? De ser você não ser um cara, sei lá, que interessa se você é de direita ou de esquerda, se você faz tudo errado. Mas, por exemplo, assim, você é um esquerdista, mas você admite que realmente o começo é pela família, o começo é pela uma disciplina, uma certa ordem na vida, que às vezes nos falta, essa vida mambembe que a gente leva do bêbado do equilibrista, de tá sempre aqui, pega dali, se vira nos 30 e faz e acontece ali. Tudo é meio, igual você falou uma hora, que você falou que a vida do ator é instável. A nossa vida é uma vida instável. Eu sempre começo a perguntar, assim, principalmente quando o meu entrevistado é negro, eu pergunto da raiz, assim, da infância, tá ligado? Porque se o cara tem pai e mãe é uma coisa, se não tem é outra. E a gente vai vendo no decorrer da história, o cara vai contando as tropeçadas que o cara vai dando por não ter o pai na vida, né? E os que têm chegam mais longe. Isso é fato. Então é uma coisa, se o branco precisa de tradição, de família e de propriedade, o negro também precisa. Que é uma palavra assim, essa sigla é odiada, né? Ela é ligada a toda coisa que não presta. Eu cresci nos últimos 20 anos, nas minhas reuniões com o pessoal, essa família era muito citada, eu nunca soube o que era essa frase, essa sigla. Mas depois eu parei para pensar, num ponto de vista do homem negro, eu falo até do homem, não da mulher, que o homem negro, a mulher sempre segurou a onda. Ela sempre foi fixa, né? A sociedade africana ela é matriarcal em muitos lugares, no Brasil também é. E o homem negro, eu falei com o John aqui,
até pela condição de foragido eterno, né? E proibido, a gente é flutuante. A gente não consegue ser fixo nas nossas casas, na nossa família. Então eu noto que muitos dos nossos não tem um pai dentro de casa. Mas eu sei também os motivos que levam a gente pra rua. E muitas vezes desvincular para poder viver. Assim, você sente isso, Lado? Sinto muito. Aí eu preciso falar, Brau, que essa não é a minha experiência, né? E eu acho que eu fui salvo pelo tipo de família que eu tive. Como eu te falei, assim, meus pais nunca foram casados. Eu não tenho essa imagem de ter os dois dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, nenhum dos dois foi ausente. Minha mãe, mesmo tendo aquela vida de empregada doméstica de segunda a sábado, dentro da casa dos outros, criando filho de outras pessoas, no momento que ela estava comigo, era muito intenso. E eu me sentia cuidado. O meu pai não morava com a gente, eu ficava na casa de Dindinha, mas é um cara que nunca me deixou faltar nada. É um cara que ele não tinha, assim, um repertório de gestos de afeto para oferecer. Era um cara de abraçar, não era um cara de beijar. Era um cara de ser muito exemplo, assim, muito fechado, muito sisudo, mas, assim, nunca deixou faltar nada. Você é mais carinhoso? Muito mais. Faço questão. Inclusive, hoje em dia, a gente encontrou um lugar muito importante, que é da gente hoje, depois de adulto, a gente conseguir demonstrar carinho, afeto, ligar, conversar, abraçar. Ainda tem uma coisa formal às vezes, né, amor? Mas isso é um caminho que a gente está encontrando. E talvez por isso eu falo tanto sobre esse assunto. Sobre como é bom ser pai. Sabe que a gente, assim... Você falou no início assim, é referência, mesmo quando a gente não quer e etc. Mas acho que hoje em dia eu fiz a ponte para uma outra coisa. Eu quero ser. Eu quero falar. Eu quero falar como é bom ser pai. Eu quero falar como é bom abraçar seu filho, dar conselho. Eu quero falar como é bom você demonstrar afeto em público. É inspiração. É tentando inspirar uma lacuna gigantesca que a gente tem. É um lugar que muitas vezes parece que não nos pertence. E a luta é essa. Mesmo sabendo que a realidade da maioria das pessoas não seja essa, né? A quantidade de cara que não registra filho aqui no nosso país é gigante, cara. É uma vergonha. Aí a gente fica tentando aqui oferecer isso. E vou te dizer, durante um momento foi motivo de muito conflito para mim, porque assim, acho que eu sou um cara que tem acesso a muitos direitos, não vou falar privilégio, porque isso é outra discussão, mas eu sou um cara que tem acesso a muitos direitos. E saber que você não vai dar conta de tudo, e saber que você não vai resolver todos os problemas, às vezes traz uma frustração grande. Então agora eu tô tentando aprender a celebrar as pequenas alegrias da vida adulta. Emicida, tô tentando aprender isso. Porque se por um lado, eu tô falando aqui pra você com otimismo, mostrando uma direção, por outro lado me entristece muito ver que tem pessoas que não têm outro caminho e que talvez nunca tenham, que não saibam nem que têm o direito de sonhar, não saibam que têm o direito de receber um abraço, não sabem que têm o direito de dar um abraço, né? E se você for pensar, no final das contas, é a maioria das pessoas. Um monte de gente que não tem voz, que não é escutado por ninguém. Às vezes encontra, sabe onde? Na igreja. Encontra um grupo ali, tal. No terreiro, encontra um grupo, vira uma liderança, mas no dia a dia vive ali massacrada. Lidar com isso, pra mim, hoje, já foi muito difícil. Hoje em dia, estou aqui num outro estágio, tentando celebrar os pequenos passos, mas não vou falar em pessimismo, não, mas é algo que às vezes puxa pra trás. Pra terminar, cara, tem um assunto polêmico aqui, só pra terminar. Mais um. Ele vai contar isso. Eu já acabei minhas respostas todas. É um assunto escorregadio, cara. Mas a gente vai ter que falar. E que isso aqui não seja uma algema, nem uma cela, né, privativa, nem... Por exemplo, eu gostaria até que ela fizesse... A Semaia, ela... Fala isso aqui, Celso. Eu ia até fazer um gancho com o que o Lázaro acabou de trazer, Thaís. Vou mandar essa. Que é... Esse lugar, por exemplo, eu lembro do momento em que eu via a propaganda de vocês com uma família preta ou um casal preto na televisão. E a falta que isso faz. E a falta que faz também para a mulher negra, né? Esse lugar do afeto, do carinho. Não só nesse lugar romântico, mas esse lugar de construção.
E tem uma frase, né? Uma frase que usam muito na internet, que é amor preto cura. Amor preto cura. Então, na verdade, a provocação para vocês dois, e acho legal você começar, é amor preto cura? Olha, amor preto, ele facilita muitas coisas. Você não tem que explicar pra pessoa uma coisa que ela jamais vai entender. Já que a gente tá falando de identidade e pertencimento. Então, quando você fala amor preto cura, isso é só uma frase, sabe? Amor preto cura se for amor bom. Se for bom, cura. Se não, adoece. E aí vai depender de cada relação, e aí não dá pra generalizar. Isso é muito perigoso, né? Quando você pega uma frase dessa e coloca como uma verdade absoluta. Relação é relação e depende das pessoas que estão envolvidas nessa relação. Né? Então, eu acho que o amor preto cura é quando ele é bom, quando ele te faz bem, quando ele te engrandece, quando ele é de troca, quando ele é de respeito, quando ele é de cumplicidade. E nem todo amor é assim, nem preto, nem branco, nem misturado, nem… né? Às vezes você acha que está numa relação amorosa e você está numa relação abusiva. Né? Então, acho essas frases feitas, assim, às vezes elas batem num lugar bonito, mas eu acho que a gente tem que questionar tudo, até as frases bonitas, sabe? Pra não cair numa cilada. Essa fechou. Porra, benzão. Essa fechou. Fechei, gente. Benzão. Pô, muito obrigado, Thaís de Araújo, Lázaro Ramos, presença mais que especial, muita inteligência negra a serviço do povo brasileiro, do mundo. Precisamos de mais Thaís de Araújo, mais Lázaro Ramos, mais diretores, né? Muito obrigado. Obrigado. Obrigada a vocês dois. Obrigada, amores. Esse foi o Mano a Mano, um original Spotify. Direção criativa, Gana. Produção executiva, Eliane Dias, Gilvana Viana, Renata Hilário e Cairê Jorge. Produção, Bugnipe e Mugshot. Produtoras,